Muito obrigado pela vossa presença. É com grande alegria e honra que temos hoje o professor Sérgio Guimarães de Sousa para nos falar sobre uma personagem indomável, indomável da vida, indomável da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, que tenho a certeza que fascinará todos os presentes e os que nos estão a seguir também online. Uma breve referência ao professor Sérgio Guimarães de Sousa. É doutorado em literatura portuguesa com uma tese intitulada Entre Dois Desejos e Antigo Regime na ficção camiliana. Está recentemente em Macau, há cerca de 3 meses, e além da Universidade de Macau, desde 1997, que é professor da Universidade do Minho, onde lecionou literatura portuguesa e teoria da literatura. Foi professor convidado da Universidade de Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, em França, e da Universidade de São Paulo, no Brasil. Foi visiting professor, visiting associate professor, mais exatamente, da Brown University, nos Estados Unidos, e mais tarde, por concurso internacional, associate professor da mesma instituição e ainda professor visitante da Universidade de Massachusetts, em Dartmouth. Titular da cátedra Hélio and Amélia Pedroso, Luso-American Endowment Chair in Portuguese Studies. E ainda na Universidade Federal do Paraná, no Brasil. É coordenador científico do Centro de Estudos e da Casa Museu de Camilo Castelo Branco e conselheiro da Cátedra Camilo Castelo Branco da Universidade de Lisboa, Câmara Municipal de Sintra. É diretor do Centro de Estudos Mirandinos e membro dos órgãos sociais da Fundação Cupertino de Miranda. É também membro do PEN Club Português, da Associação Portuguesa de Críticos Literários e da Associação Portuguesa de Estudos Franceses. É uma honra tê-lo aqui. Bem-vindo à Fundação Rui Cunha. O palco é seu. Obrigadíssimo. A honra é toda minha. Muito obrigado, muito obrigado. Eu espero não decepcionar. Vocês estão já a investir com as palmas, espero não decepcionar. Só faltou mesmo aí dizer que, além disso tudo, comecei há 2 ou 3 semanas a jogar ténis. É por isso que eu vou me movimentar na cadeira, porque ontem joguei, estou todo, enfim, um bocadinho apenado, mas hei de sobreviver. Bom, é um enorme prazer estar aqui, a falar do Camilo. Estou a ver para esta audiência está bem composta, isso é sempre um motivo de satisfação. Eu vou começar de uma forma um bocado informal. Eu não vou fazer nenhuma conferência muito formal, até porque se o fizesse, estaria certamente a atrair o espírito camiliano. O Camilo era tudo menos formal, era profundamente irreverente ou indomável, para citar o título desta conferência. Isto lembra-me uma história, não sei se é verdadeira, mas que me contaram alguns anos atrás, de um professor, muito presunçoso, enfim, professor catedrático, foi fazer uma conferência, foi um colóquio, e colocaram-lhe a conferência dele às 8h30 da manhã, na Universidade de Salamanca. Ele lá chegou, enfim, já descontente por causa do horário, e chegou e não havia ninguém. Ninguém aparecia. Furioso, esperou, ninguém. E de repente aparece coitado, uma pessoa, e senta-se ali. E ele então aproveita e descarrega a fúria. Isto é inadmissível. Eu, que sou professor, o senhor conhece, eu dou conferências, no mínimo, para 60 pessoas, nunca menos. Eu sou aclamado em todos os palcos, eu sou uma referência, E ali, E o pobre coitado da pessoa estava ali, ouviu delicadamente, não disse nada, e o homem descarregou aquela fúria. Mas eu vou-me queixar da organização, eu não dou conferência nenhuma. Mas no final ele até tinha bom coração, e olhou para o homem e disse: olha, o senhor está aí, o senhor veio, agradeço-lhe do fundo do coração. O senhor ouviu-me, o senhor nem abriu a boca, olha, peço-lhe desculpa, compreenda que eu estou realmente exaltado, porque eu sou o professor tal, o senhor sabe que eu sou muito importante tal. Olha, pela primeira vez na minha vida vou cobrar uma regra. Eu vou fazer conferência para si, porque o senhor veio. E lá fez a conferência. E no final, ainda sensibilizado porque o homem esteve ali, ouviu, não foi embora, a vir-se para ele e disse: ninguém veio. Eu ainda tive esperança que a meio da conferência aparecesse 2 ou 3 pessoas. Ninguém. O senhor ficou, o senhor ouviu-me. Olha, venha daí, eu pago-lhe um café. E diz o outro: não posso, eu sou o próximo conferencista, não posso sair aqui. Bom, felizmente esta situação não se coloca aqui. Tudo isso para dizer que é um enorme prazer tê-los aqui. Agora vou ser um bocadinho, apesar de tudo mais sério, só um bocadinho. Bom, porquê falar de Camilo Castelo Branco? Em primeiro lugar, é uma honra mesmo imensa, não só pela Fundação, pelo trabalho absolutamente excepcional que tem feito. Eu estou aqui há pouco tempo, embora desde o ano passado, 31 de dezembro, mas há pouco tempo.
E já ouvi falar da Fundação e, sobretudo, desta coisa absolutamente extraordinária, que é, praticamente, tenho atividades todos os dias, tenho um ritmo alucinante de atividades. Portanto, a honra é toda minha e é com muita satisfação e até com alguma emoção que estou aqui. Porquê? Porque hoje faz 201 anos que Camilo nasceu. Portanto, eu, de certa forma, não direi liderei, mas estive um pouco na linha da frente das comemorações do bicentenário de nascimento de Camilo Castelo Branco, porque já o estudo há perto de 30 anos, porque coordeno o Centro de Estudos Camilianos e a Casa Museu de Camilo, e agora encerrar essas comemorações aqui, porque, no fundo, para todos os efeitos, este é o término dessas comemorações, é para mim extremamente comovente. E espero, enfim, porque eu acho que essa é a missão dos críticos literários e dos historiadores da literatura, de quem se dedica ao estudo da literatura, que é, no fundo, fazemos o papel de carteiros, que é levamos a nossa mensagem ao público, aos alunos, nomeadamente, e espero que estas comemorações que hoje se concluam tenham servido para, enfim, criar novos leitores e para chamar a atenção para uma obra absolutamente fascinante, extraordinária e única na literatura portuguesa e creio dizer, bem se disser, até única no panorama das literaturas ocidentais. Eu vou tentar, de certa forma, explicar o porquê. Bom, em primeiro lugar, Camilo era aquilo que nós hoje em dia temos alguma dificuldade em explicar, que era um gênio. Nós hoje já não falamos muito de génios. Nós falamos de coeficiente emocional, nós falamos de inteligência A, B, tipo. Nós somos a sociedade do irrestrito triunfo tecnodigital, somos a sociedade da nanotecnologia, somos a sociedade da perícia, portanto, nós é tudo metadados, é tudo categorias, etc. E perdemos a noção de que há pessoas, por uma superioridade intelectual, afetiva e emocional difícil de explicar, misteriosa até, que tinham uma capacidade de criação absolutamente estrondosa. Camilo era um desses gênios. Não era o único. Eu lembro, por exemplo, no campo da filosofia. Hegel. Claro, eu não tenho capacidade para vos explicar, nem para me explicar a minha própria teoria do Hegel, mas sei pelo menos isto. Hegel tinha um objetivo enquanto filósofo. Explicar, através de uma teoria, o saber absoluto. Isto é, o que preside à realidade toda. Ao cosmos, à realidade empírica. E explicar, através do pensamento, explicar da forma mais racional possível o funcionamento de tudo. Se hoje um aspirante a filósofo dissesse ao seu orientador de tese, olha, eu quero fazer uma tese onde eu vou refletir sobre aquilo que eu vou chamar saber absoluto para explicar a origem de tudo, a evolução de tudo, da história, todos os fenómenos, etc. Bom, isto era meio caminho andado para ir para um hospital psiquiátrico, que ninguém o levava a sério. Isto era completamente absurdo. Campo político-militar, Napoleão Bonaparte. Como é que alguém que nasce ainda por cima na periferia da França, na Córcega, que tem conhecimento, estamos no antigo regime, portanto a mobilidade social não é um valor em si, não existe, em pouco menos de 15 anos, do ponto de vista da estratégia político-militar, cria um império. Aliás, é uma frase muito célebre do próprio Napoleão, quando ele estava numa das suas campanhas militares decisivas. Normalmente ele nunca, para não haver fugas de informação, partilhava as informações. Guardava sempre até ao final a estratégia militar. Porquê? Porque também estava atento, sabe-se, hoje à temperatura, ao vento, se chovia, se não chovia. Portanto, ele guardava a estratégia para o final e depois partilhava com os seus marechais, os seus generais. Mas, certamente, ele não partilhava. Então eles estavam todos aflitos. Sire, Majesté, Sire, quero no ferro, o que vamos fazer? E ele nada, em silêncio, tal. As tropas a avançar, os adversários, ele nada. Então ele certamente dizia, mas Sire, quero no ferro, desespero tal. Ele diz isto, on y va et on verra. Vamos e depois vê-se. Às vezes a melhor estratégia é não ter estratégia e lançar-se para a frente. De certa forma, Camilo era isso. Balzac, o que é que Balzac queria? Balzac, uma referência maior de Camilo, comédia humana. Balzac queria simplesmente pôr nas páginas da comédia humana a sociedade toda do seu tempo, com as diversas classes sociais, toda a sociedade. Ou seja, queria fazer da literatura, da sua literatura, o palco do saber absoluto que o próprio Hegel fazia, ou que no plano político-militar Napoleão fez a conquista no fundo do mundo. Portanto, esses génios tinham, sobretudo, uma ambição do ponto de vista artístico, do ponto de vista militar, do ponto de vista do pensamento, completamente global. Portanto, essa já é uma marca de genialidade. Quem é que melhor encarna esse espírito na literatura portuguesa? É Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, obra extremamente quantiosa. Há pouco o meu colega e amigo Diego perguntava, bom, mas quantos títulos afinal Camilo tem? Eu ando a tentar descobrir esse mistério já há dezenas de anos e chegar à conclusão que ele terá escrito entre 260 e 320 volumes. E porquê que eu não tenho dados fidedignos? Porque nós estamos sempre a descobrir textos inéditos de Camilo. Porquê? Porque Camilo também escrevia com pseudónimos. De repente, a folhear jornais do século XIX, descobrimos que Camilo acompanhava, era melómano, acompanhava as estreias de ópera no Porto e escrevia com alguma perícia, com algum profissionalismo. É uma coisa absolutamente espantosa.
houve um grande estudioso, Camilo, Alexandre Cabral, ele era mesmo historiador. Não estudou muito propriamente a obra, mas do ponto de vista biográfico foi fundamental. E fez um cálculo muito simples. E o cálculo foi este. Camilo, desde o momento em que nasceu até à morte, enfim, por suicídio, Camilo terá escrito 12 páginas por dia, pelo menos, do que se conhece. A partir do dia zero. E nós pensámos, bom, escrevia muito, mas estava sempre a escrever. Não estava sempre a escrever. Tinha uma vida social quase que hiperativa. Sabemos isso por causa da correspondência. Não é? Onde ele andava a viajar, claro que não viajava pelo estrangeiro, era muito luso, digamos assim, mas tinha uma vida, eu atrevo-me a dizer, quase que até agitada do ponto de vista social. Portanto, não era aquela pessoa que estava horas e horas e horas a escrever. Portanto, de onde é que lhe vem essa capacidade? Como é que ele conseguiu escrever Amor de Perdição em 15 dias? Não é? Porquê que escreveu Amor de Perdição em 15 dias? Eu lá chegarei a esse tema. E como é que nós podemos então avaliar o lugar de Camilo, esse gênio na literatura portuguesa? Porque os gênios são as pessoas desconcertantes. Conseguem coisas absolutamente extraordinárias, mas não encaixam, estão fora daquilo que se espera. E nada me entristece mais, bom, muitas coisas me entristecem mais, evidentemente, mas causa-me sempre alguma espécie quando vejo que, me é dito, e muitas vezes eu também acabo por dizê-lo, Camilo, o expoente, o gênio máximo do romantismo em Portugal. Meus amigos, Camilo era isso, mas era muitíssimo mais do que isso. E ao limite até era a negação dialética disso próprio. Eu vou tentar explicar porquê. Mas para percebermos Camilo Castelo Branco, a primeira coisa que temos de perceber, penso eu, é esta. Saber qual era o seu propósito artístico. Porquê que ele escrevia? Qual era... Bom, ele escrevia porque tinha essa necessidade, tinha uma espécie de pulsão interior de escrita. Mas porquê que ele escrevia? Qual era... Camilo queria mudar a sociedade, essa queria mudar a sociedade. Os vencidos da vida não conseguiram mudar a sociedade, a geração de 70. Camilo não queria mudar a sociedade. Porque Camilo não acreditava, meus amigos, que era possível, através da literatura, mudar a sociedade. Eu trouxe aqui um livrinho sob conselho, uma obra-prima sob conselho da minha colega Tânia, a quem agradeço também a presença, que me disse, a professora tem de levar um livro, senão vai parecer que é muito informal, etc. Eu trouxe o livro, trouxe um grande livro, Camilo, a Brasileira de Prazeres, e Camilo acaba desta forma este livro. O último parágrafo é este. Está aqui. O leitor pergunta, qual é o intuito científico, disciplinar, moderno deste romance? Que prova o conclui? Que há aí aproveitoso como elemento que reorganize o indivíduo ou a espécie? Respondo, nada. Pela palavra, nada. O meu romance não pretende reorganizar coisa nenhuma. E o autor desta obra estéril assevera em nome do patriarca Voltaire que deixaremos este mundo tolo e mau tal qual era quando cá entramos. Camilo escreveu isto em 1882 em São Miguel de Cedo. Ou seja, não é a literatura que vai mudar o mundo. Nós hoje andamos muitas vezes a dizer, mas é preciso ler para criar empatia, para desenvolvermos, para problematizarmos a realidade, para sermos cidadãos mais empenhados, mais cívicos e para lá, porque a literatura é uma das forças e a arte em geral. Camilo diz exatamente o contrário. Ele não tinha esse idealismo, a literatura não serve para mudar o mundo. Então, a pergunta óbvia é esta, mas então porquê que o homem escrevia? Ele não queria mudar o mundo. Para que é que ele escrevia? Mas é simples, para ganhar dinheiro. Camilo queria ganhar dinheiro. Eu estava a contar ao meu colega Diego há pouco porque é que há Camilo a descobrir. Fiz uma espécie de levantamento, muito sumário de traços largos, das polémicas. Camilo era um polemista. Quando se fala da obra, é preciso ter as novelas, é preciso... Eu não vou distinguir aqui novelas e romances, a ser muito problemático no caso da ficção Camilo Hermels. Novelas / romances, poesia, a correspondência, que é enorme, são vários volumes de correspondência, e muita correspondência que ainda está nas mãos de privados, os artigos da imprensa e as polémicas. Camilo era terrível. O Lessa de Queiroz tentou, porque não teve coragem de lhe enviar o texto que escreveu, que daria asa a uma polémica, e o Camilo aí era completamente indomável e sabia realmente o poder que tinha, através da palavra, o poder performativo que ele tinha. E as principais polémicas de Camilo, que ele normalmente até provocava, correspondem à data mais ou menos exata da publicação das suas principais obras. Que é como quem diz, uma boa polémica vai ajudar às vendas das obras. Quando eu dizia que o Camilo tem muitos textos inéditos, nós descobrimos, ainda recentemente, e há muitos textos, penso eu, ainda por descobrir, que o próprio Camilo, vejam só, era capaz de escrever crítica literária nos jornais sobre as suas obras, elogiosa naturalmente, com um nome falso, com um pseudónimo, fazendo-se passar por um crítico literário. É uma forma fabulosa de se autopromover. E agora vamos a uma questão mais controversa, mas de certa forma bastante empírica, do ponto de vista estético. Camilo, eu acho que há dois grandes, bem, na minha modesta opinião, não é? Não conheço a literatura toda, evidentemente, conheço alguma literatura. E cada vez releio mais a que conheço.
há dois grandes mestres do diálogo na literatura. Um é Hemingway, que é o mestre incontestável dos diálogos. Mas o Camilo também é. Para mim, o Camilo é um grande mestre. É quase genial nos diálogos. A capacidade que ele tem de mimetizar comportamentos verbais, alocuções e por aí fora. Porquê? Bom, há também uma razão, parece-me a mim, evidente. Camilo publicava primeiro em jornais, em folhetins. E ganhava. Era pá. E depois aproveitava o texto e publicava em livro e voltava a ganhar. E atenção, quando nós estamos a falar de direitos de autor no século XIX, não estamos a falar de direitos de autor do século XX. Eu dou-vos um exemplo muito esclarecedor. O Alexandre Herculano, que escreveu a História de Portugal incompleta, como sabemos, porque o Alexandre Herculano tinha um terreno de eleição, que era a Idade Média. Especializou sobretudo na Idade Média. Só que os direitos de autor que ele vendeu com a História de Portugal ganhou dinheiro suficiente para comprar uma quinta, a Quinta de Valdelobos, onde passou a residir. Então hoje era completamente impossível. Completamente impossível. Portanto, os direitos de autor davam dinheiro. Camilo ganhava à medida que escrevia para os jornais. O literator folhetines. Eu agora vou fazer uma caricatura grosseira, grosseiríssima, perdoem-me, mas vocês vão perceber onde eu quero chegar. Vamos supor que o texto parece um texto de um débil mental, mas vamos supor que o texto é assim. Olá, olá, estás bom? Estou bom. Estás mesmo bom? Estou mesmo bom. A sério? A sério. Então até amanhã, até amanhã. Contámos as linhas, virámos a página. Ele era para a galinha. Ou seja, os diálogos eram a forma mais expedita de ganhar dinheiro e de escrever com uma rapidez vertiginosa. Desenvolver a arte do diálogo. Porquê? Porque ocupava. Eram linhas, era para a galinha. Portanto, nada de uma grande frase, de grandes descrições, era para ser mais rápido. Mas a verdade é que isso, do ponto de vista estético, condicionou muito a ficção camiliana e no bom sentido. Eis uma das consequências. Às vezes andámos a teorizar, a pensar questões filosóficas, etc. A verdade é muito mais concreta, objetiva e empírica. Portanto, Camilo tinha essa vontade, que era ganhar dinheiro. Já agora vou desfazer um pequeno mito, porque os mitos também devem ser desfeitos, enfim, em nome do rigor e da verdade. Eu acho que Camilo não foi o primeiro profissional das letras em Portugal. Portanto, Camilo, quem ganhava dinheiro com os direitos de autor era, por exemplo, o Castilho. O Castilho era cego, o Castilho só escrevia. Portanto, também faz parte um bocadinho, enfim, do mito. Seja como for, Camilo queria ganhar dinheiro, o que significa o quê? Significa que Camilo era livre. Era livre de quê? Era livre de dizer uma coisa numa página, no capítulo seguinte se desdizer, era livre de transgredir as regras dos géneros. Porquê? Porque não tinha, ao contrário, por exemplo, do Eça de Queiroz, de usar a literatura para mudar o mundo, logo para criar uma tese, logo para mostrar que as coisas funcionavam dessa forma, que a personagem era assim, nascia nesse contexto e fatalmente havia de chegar àquele destino, porque era a sociedade assim que encaminhava o protagonista nesse sentido. Camilo não tinha de ter, no fundo, dito de outro modo, preocupações de coerência total. Podia ser contraditório, podia de romance para romance mudar de ideias, de opiniões, podia ser digressivo à vontade, porque era absolutamente livre, porque não tinha nenhum compromisso com a sociedade no sentido de mudar a sociedade. Quando muito, teria um compromisso com os leitores, de vender. E isso traz outra consequência absolutamente notável, que é, quando se diz, e regressa a tal questão, o Camilo era um romântico. Bom, Camilo foi romântico quando o romantismo estava em voga, mas Camilo começou por escrever o primeiro grande romance que ele escreveu, bastante espesso, está lá o Camilo todo. Anátema. Anátema corresponde a quê? É um romance de terror grosso, gótico. Porquê? Porque na altura era o que se vendia. E Camilo adaptou-se profundamente a essa estratégia. Ele tinha um feeling para absorver as tendências e as modas e era capaz. E então começou a produzir romances. O Livro Negro de Padre Diniz, com padres satânicos, com raptos, com crimes odiosos, com maldições. Anátema, o título diz tudo, e por aí fora. Quando essa veia começou a esgotar e a tendência foi mais romântica, mais passional, mais sentimental, ele foi excelente. Carlota Ângela, Amor de Perdição, Estrelas Funestas, O Retrato de Ricardino, outra obra notável. São dezenas e dezenas de romances. E na parte final, quando aparece uma nova geração capitaneada por um indivíduo brilhante, e que eu admiro muitíssimo, o segundo grande gigante da literatura portuguesa, o Eça de Queiroz, Camilo soube adaptar-se. Nós pegámos os últimos romances. Ele usou o estilo indireto livre, que foi uma marca estilística da escola do realismo. Portanto, Camilo teve essa inteligência ficcional profunda. Inteligência o que é? Enfim, a meu ver, é a capacidade, perante as circunstâncias, de nos adaptarmos às circunstâncias, de contornarmos, de tornarmos, termos um pensamento flexível, os nossos neurónios, enfim, a comunicarem uns com os outros e criarem novas ideias e não ficarmos presos, bloqueados perante uma receita. Quando se diz que Camilo estava sempre a escrever, como a Madame Ratazzi, lá, a familiar Napoleão Bonaparte, o acusou de novelas sentimentais, onde há sempre uma menina, um pai tirano, cheio de prosapio e por aí fora.
esquecemos que Camilo sou pelo menos, e essa é uma das grandes razões da sua duração no campo literário, é, no fundo, o Papa das Letras, o grande escritor do século XIX, a sua capacidade de adaptação às novas circunstâncias. Portanto, foi mais ou menos realista, e eu vou já explicar porque é que eu digo mais ou menos, quando ele sentiu que o público tinha essa necessidade e quando, sobretudo, sentiu que havia, pelo menos, um escritor que era capaz de lhe fazer sombra, que era o Eça de Queiroz. E adaptou-se. Mas aí é preciso fazer uma ressalva fundamental. Camilo, há sempre ressalvas a fazer. E a ressalva é esta. Adaptou-se às circunstâncias, mas não deixou de ser sempre irredutivelmente singular. O que é que eu quero dizer com isso? Adaptou-se sempre às novas tendências, teve essa capacidade de absorver novos códigos, de se adaptar, mas continua a ser o Camilo de sempre. Por exemplo, nós pegamos nos últimos romances. Olha, Brasileiro de Prazeres, um romance dito realista. Também tenho algumas reservas. Porquê? Para mim isto é um romance cómico. Sabem como é que começa? O autor a ir a casa, uma quinta de uma senhora já com uma certa idade, e ela vai lá a uma loja, lá, no meio da adega, e diz, olha, tem aqui uns livros velhos, pegue nesses livros. Ele abre um livro e vê um bilhete a dizer algo do género, eu morro sem ti, encontramos no adro da igreja, próximo de mim, não consigo ver sem ti, tal. E o Camilo, olha, vira a página, vou contar a história, tal. Ele ainda indaga a tal senhora, se ela sabe alguma coisa, ela diz, não, isso é louquinha, morreu, coitada, estava louca, era a Marta, a brasileira de Prazeres, etc. E o Camilo vai-nos contar a história. E nós viramos a página. O Camilo conta-nos tudo menos isso. Ele não nos conta essa história nenhuma. São guerras liberais, é galhofa, é cómica. E no final, nas 50 ou 60 últimas páginas, ele quase que se arrepende e volta atrás e então lá nos conta a história. Bom, isso aqui é o realismo? Isto não é realismo. Isto é um romance cómico. O que eu quero dizer? Os últimos livros de Camilo, ele usou, por exemplo, o estilo indireto livre. É um Camilo mais descritivo. Muito menos desidealizado em termos amorosos. Já não acredita no amor como acreditava, já não é paixão absoluta, etc. Dá realmente a ideia que ele aderiu àqueles códigos do realismo e até do naturalismo. O último romance de Camilo, Vulcões de Lama. O título já diz tudo. Portanto, a podridão, os vulcões de lama, é tudo muito horrível, etc. Mas há uma norma básica do realismo, enunciada pelo próprio fundador do movimento, Gustave Flaubert, que é o narrador deve ser como Deus. O narrador deve estar em todo o lado, mas ninguém lhe deve ver. O narrador camiliano está em todo lado e toda a gente o vê. Ele interrompe, ele comenta, ele continua a fazer digressões, mesmo nos últimos romances. Portanto, ele viola completamente essa regra. Outra regra. O nosso português, o português que nós falamos, em princípio, sim, foi a vitória do Eça de Queiroz. É o português do Eça de Queiroz. Mais rarefeito, com menos palavras, mais estruturado, mais moderno, no fundo. Não é o português mais, digamos, com uma sintaxe mais robusta, com termos arcaicos, muito mais denso. Infelizmente, para alguns, não é propriamente o português camiliano. Ora, o último Camilo, se pegarmos o Eusébio Macário e o Acorja, nas primeiras páginas vemos isso de uma forma assombrosa, se pegarmos neste livro, vemos isso também de uma forma absolutamente notável e notória. O último Camilo, eu acho que ele ainda é mais opulente, do ponto de vista lexical, do que era, do que era antes disso, no primeiro Camilo e no Camilo, digamos, romântico intermédio. Diz-se que ele contraria as próprias regras, absorve, mas nunca deixa de ser o próprio Camilo. E essa é uma das marcas fabulosas da sua genialidade. Mas talvez a marca, a meu ver, mais importante seja aquela a qual as pessoas normalmente criticavam. Que era, o que é que as pessoas diziam do Camilo normalmente? Se nós pegarmos velhas seletas, um gênio da língua, sabe palavras como ninguém, o próprio Eça de Queiroz dizia que ele tinha um dicionário na mente, a mente é prodigioso, pena dele ser tão instável, fruto da orfandade, realmente ele tinha uns problemas mentais, aquele pessimismo dele radical, suicidou-se, portanto, essa mente perturbada, senão que gênio é que ele seria, que mente absolutamente fabulosa, se pelo menos ele tivesse sido mais consistente, mais coerente, etc. E as pessoas esquecem-se do seguinte, mas é justamente nas inconsistências da ficção camiliana, é justamente naquelas digressões, a cena está-se a caminhar para um final dramático, e de repente Camilo, vou contar uma história, e conta uma história de 3 páginas, e muda a dinâmica toda. Porquê? Porque se lembrou. Porquê? Porque é livre. Porquê? Porque é ele que está a escrever o livro e não tem de obedecer a convenções. De resto, ele era indomável, não conseguia obedecer a convenções absolutamente nenhumas. Aí é que está precisamente a genialidade de Camilo. Porquê? Porque é nesses momentos que o Camilo está realmente a serviço da literatura, subvertendo os códigos que ele próprio pratica, e do qual ele é expoente máximo, os códigos românticos da novela passional, por exemplo,
e a problematizar a realidade, a ser irónico, a ser satírico, mesmo às vezes com episódios ou notas pessoais. Aí é que é a sua marca e que vem de onde? Vem de uma filiação literária extremamente importante. Cervantes, logo a começar. Cervantes não só inventou o romance, como inventou o romance como o género que domina não só os outros géneros e absorve os outros géneros. Nós virámos uma página de Cervantes e encontramos lá um soneto. O soneto, em princípio, não tem nada a estar no romance. O soneto é outra modalidade expressiva, é a lírica. Deve estar com poesia, deve estar com os outros sonetos. Mas não importa. E essa liberdade, porque não havia regras. Cervantes inventou o romance para todos os efeitos, não havia regras, portanto, ele nem cria as regras, ele limita-se a escrever. Nós reencontramos isso até antes no Rabelais, nós encontramos isso no Diderot, nós encontramos isso no Sterne, nós encontramos isso, talvez, na filiação e na linhagem mais densa e mais rica da literatura. E depois, no século XIX, com o realismo, não tenho nada contra essa e admiro muito essa, virá a literatura, na sua modalidade expressiva do romance, que vem por regras. E vem por uma regra básica e basilar que vai condicionar tudo o resto. A ilusão da verosimilhança. A ilusão do realismo. Ou seja, nós podemos mostrar a realidade tal qual ela é, nada de digressões, nada disto, nada de inventar, nada de fantasiar. O romance tem de ser muito direitinho para refletir a realidade de uma forma ordeira, para toda a gente perceber, no fundo, a descrição da realidade. E isso vai condicionar muito a inventividade. Isso vai, a meu ver, é uma opinião muito minha, castrar bastante a literatura, porque vai tirar aquele supremo exercício da liberdade. E Camilo era um espírito absolutamente livre. Absolutamente livre. E era capaz de tudo nos seus romances. Vocês dizem assim, mas olha, tenha paciência, professor Sérgio, é muito simpático o que está a dizer, é muito interessante, mas amor de perdição. Um texto romântico, o Camilo aí não subverte as regras, é o texto clássico dos clássicos do romantismo português, aquilo acaba tão mal, etc. Querem que eu desmonte um bocadinho isso? Eu não vou dizer que não é um texto romântico, mas eu vou dizer que é um texto romântico camiliano, o que é uma coisa bastante diferente. Olha, as primeiras 30 ou 40 páginas do que tratam? Tratam da descrição do Brocas. Quem é o Brocas? É o pai do Simão Botelho. E o pai de Simão Botelho é uma personagem muito grotesca, muito ridícula, que tinha uma característica que o distinguia dos demais na corte. Tocava flauta de uma forma absolutamente ridícula, mas a rainha achava graça e os outros eram obrigados a rir, a bater palmas, etc. Era a característica dele. E quando ele chega a Viseu com a mulher, muito snob, a mulher vem de Lisboa, e vira-se para o homem e diz: Oh, homem, em que século é que estamos aqui? E ele: estamos no mesmo século que em Lisboa, estamos no século XIX. E diz ela: ai, cuidei que nós estávamos na Idade Média, coisa que o vale, etc. E de repente Camilo gasta páginas e páginas a descrever o ridículo daquela família, aquele cenobismo, de uma forma cómica, de uma forma irónica e por aí fora. E depois, a um certo momento, há humor, Simão, Teresa, humor avassalador. E depois aparece o Manuel, que é o irmão de Simão, apaixona-se por uma açoriana, mas o pai já está farto por ver o Simão lá com a Teresa, então apanha a açoriana e diz: olha, venha aqui, sua Galdéria, pega lá dinheiro, volta para os Açores. E ela: ai, muito obrigado, e volta para os Açores. Então, mas porquê é que Camilo se lembra de pôr este episódio para denegrir o irmão? E quem é esse irmão? É o pai de Camilo, porque o Simão era o tio de Camilo. O que é que está a passar? Ou a cena final, belíssima, a Mariana atira-se ao cadáver, atira-se ao mar e abraça Simão numa cena muito impressiva. E com uma beleza absolutamente notável, típica dos grandes escritores, Camilo dá-nos uma imagem assombrosa dos vestidos a flutuarem. E as cartas que lhe serviram, supostamente, de base para ele escrever o romance. E nós todos, leitores empíricos, experientes e periciais do século XXI, dizemos assim: pois claro, Camilo pegou no barco a motor, andou a recolher as cartinhas, e a partir das cartinhas é que escreveu. Quer dizer, o Camilo está a fazer, evidentemente, ficção. Por exemplo, uma leitura que se generalizou. O amor absoluto e incondicional, Simão e Teresa. Simão faz tudo, move mundos e fundos, zanga-se com a família, com a sociedade, marginaliza-se, quer morrer, quer isso tudo por causa da Teresa. O amor absoluto. E vice-versa. Bom, a Teresa não tem muita densidade. Pobre coitada, está lá no convento, quando muito recebe cartas e escreve cartas. A Mariana toma o lugar dela. Mas esse próprio triângulo amoroso é muito diverso dos triângulos amorosos mais tradicionais. Porquê? Porque, em princípio, a Mariana está apaixonada pelo Simão. A Mariana está perdidíssima de amor pelo Simão. Só que a Mariana está apaixonada pelo Simão, devia fazer uma coisa. Devia obstaculizar a relação com Teresa. A Mariana faz o contrário. Leva as cartas, chega lá e vê, ai, fica vermelho, vê que mulher tão bonita, fica com ciúmes, etc. Mas ela está a intermediar. E o Simão? Nós podemos achar que ele é um idiota, que não é. Ele sabe perfeitamente que a Mariana está apaixonada por ele, mas anda com aqueles discursos que são do género: ai, Mariana, minha irmã, Deus pô-la no meu caminho, ainda bem que está lá.
Ele não sabe que ela está apaixonada. Claro que ele sabe, ele está a fingir. E o importante é, então, mas o Simão era capaz de tudo, e a partir do momento em que ele mata um rival, que é o Baltazar Coutinho, que é um rival um bocado à força, porque o Baltazar Coutinho não tem grande importância. A Teresa não o ama, desobedece ao pai. Quem estava por trás era o pai da Teresa. Eu não estou a dizer que o Simão deveria liquidar o pai da Teresa, evidentemente. Longe de mim essa pretensão, mas o problema não ficou, evidentemente, resolvido. Mas a partir desse momento acontece uma coisa curiosa. Então, mas o homem estava apaixonado pela Teresa, vai contra a família, mata o rival, faz de tudo, move tudo, não é? Não deixa quase pedra sobre pedra. De repente, quer morrer, quer ser condenado à forca. E todos lhe dizem, a Teresa, meu Simão, escreve-lhe uma carta, vais para o degredo, ainda vamos ter a nossa casa, são 10 ou 15 anos, isso passa rapidamente, não te preocupes, que as mulheres na ficção caminhante são absolutamente corajosas, são dignas da maior admiração, têm uma energia, nunca desistem, vão sempre até ao fim. Os homens não, os homens são tremendos a esse nível. E o Simão, eu só escrevi cartas, não, eu quero é morrer, eu não quero este mundo. Então, mas o homem queria, agora já não, mas o que é que se passa? Mas nós percebemos, concertemente, ele vira-se para a Mariana e diz, ai Mariana, que pena que não sabe escrever. Mas ela sabe escrever, em boa verdade, porque ela começa a escrever o nome de Simão dele, de uma forma psicótica, certamente. Pronto, pelo menos isso sabe. Que pena que não saiba escrever para registar a minha triste história, tá. E nós percebemos uma coisa, não. Ele não está apaixonado. Ou melhor, está apaixonado, em certo sentido. O que ele quer é ser o herói de uma novela trágica, para ficar na história, para ficar canonizado. De tal forma que ainda hoje nós estamos a falar dele agora, no dia de hoje. O que ele quer é ser o próprio herói. E realmente, a partir de certo momento, ele quase que toma as falas do narrador. Ele é o protagonista que mais densidade traz. Ele escreve cartas, o julgamento é à volta dele. Ele imita um bocadinho até a figura de Cristo no julgamento, um bocado não responde às perguntas, ele sobressai na sua honra, ele quer a forca. Depois o pai, por uma rivalidade lá com o vizinho, commuta-lhe a pena, mas ele quer morrer e acaba por morrer. Ele quer ser um herói trágico. Esse é o objetivo da vida dele. O amor é o pretexto para fazer isso. E se nós pensarmos a novela nestes termos, vemos que há uma subversão aí total do género passional. Não só nas digressões, não só na ironia, não só na descrição da linhagem do próprio Simão. Quer dizer, pegando nas notas de rodapé, muitas vezes que são cómicas, não é um livro naturalmente cómico, mas é um livro muito camiliano. Ou seja, é o Camilo que não obedece à estrutura que muitas vezes contraria a própria estrutura do género, os códigos e as normas. Os génios fazem isso. Eu vou-vos dar um exemplo do cinema, e vocês, uma breve digressão pelo cinema. Toda a gente, creio, viu pelo menos uma vez o Psycho do Hitchcock. Psycho, o título diz tudo, é como Amor de Perdição, novela sentimental. Psycho vai ser um thriller, etc. E eu acho que em qualquer escola de cinema do mundo, qualquer cineasta, ou aspirante a cineasta que queira aprender a fazer thrillers, tem de estudar, e é estudado, o Psycho. Pegámos nos manuais de cinema, há sempre um capítulo, pelo menos, dedicado ao Hitchcock e com uma grande preeminência nessa obra-prima. Portanto, o género canónico, tal como a Amor de Perdição é o género canónico da novela passional em Portugal, o Psycho é o filme canónico para os thrillers. Muito bem. Primeira cena. Uma câmara que entra num motel, em Phoenix. Um casal adulto que está ali, que aproveitou a hora do almoço para uma intimidade. E nós pensamos, o título é Psycho, vai haver um crime, temos a imagem da faca, é o adultério. A mulher vai descobrir, o homem vai descobrir, não sei o quê, um adultério, é um crime passional. E a um certo momento, ela pergunta é Marion, creio eu, pergunta, já não me recordo do nome dele, então quando é que ele vai divorciar? E ele diz, não posso divorciar, sabes que eu tenho de pagar depois à minha mulher, mas vamos ter calma, eu vou conseguir resolver esta situação. E ela fica chateada e vai-se embora, ele quer acompanhar, diz, eu vou, fica no mal. Depois ela vai lá para a agência imobiliária onde trabalha e aparece um texano já meio embriagado, um calor sufocante, com o diretor da agência, o patrão dela, e o texano está meio embriagado, vem do almoço, e diz para ela, então menina, olha para ela com os olhares meio lascivos, ali um certo assédio, e pergunta-lhe o que é felicidade. Pergunta filosófica, o que é felicidade? Quase todos os romances de Camilo levantam essa questão. Diz que não sabe. Ele mete $40 mil na mesa e diz, é isto, eu compro a felicidade. Isto é prenda de casamento da minha filha, vai casar não sei quanto, está aqui. E o homem, diretor da agência, fica, meu Deus, os bancos já fecharam, mas esse dinheiro não devia estar aqui, fica todo aflito. E a Marion, segunda-feira leve-me esse dinheiro bem cedo ao banco, vai ter de ficar aqui este fim de semana, meu Deus, esconda esse dinheiro, mas segunda-feira vá ao banco, leve esse dinheiro, não serem assaltados. E lá leva o homem a muito custo para o gabinete, e ele lá vai meio embrigado, etc. E ela olha para o dinheiro, e nós, já percebemos tudo. O dinheiro vai ser usado para dar ao amante, para o amante dar à mulher, para separar, etc. Portanto,
Está aqui a história a funcionar. E ela pega no dinheiro. O que é que ela faz? Mete o dinheiro no papel de jornal, mete no carro e vai. Vai para onde? Ninguém sabe. Ela própria não sabe. De repente, mas o que é que está a passar? Já está a fugir àquele protocolo de leitura que tínhamos feito. Já está a fugir. Amor de Perdição não deveria começar desta forma. 50 e tal páginas a descrever-nos o pai, as peripécias e por aí fora. E ela vai, e a pobre coitada tem o azar de ir para um motel onde encontra um psicopata que a mata. E depois o Hitchcock sabe explorar as situações como ninguém, ou melhor, como o próprio Camilo. Certamente o tal psicopata, o Norman Bates, o que é que fazem? Mete o carro num lamaçal para ocultar as provas e o cadáver, e o dinheiro estava embrulhado num papel de jornal, e mete aquilo no carro, e lá vai, e nós pensámos, lá no nosso sofá a ver o filme, e lá vai o dinheiro, sentimos a sensação, quer dizer, até nos faz vir o nosso mal vem à superfície. Bom, o resto da história, o que é? Há um detetive e tenta descobrir quem é que matou a pobre coitada da mulher. E o que é que acontece? O detetive é morto. Nós pensámos, isto é loucura. Mas isto não pode acontecer no género policial. O detetive tem uma função clássica, inamovível. Tem de resolver o problema, tem de resolver o crime. O detetive não pode ele próprio ser liquidado. E de repente o Hitchcock tem essa coisa absolutamente espantosa. Faz um filme que, tudo bem visto, com algum rigor e alguma distância crítica, contraria as regras básicas do género. E esse filme, contraria as regras básicas do género, torna-se o filme canónico do género das regras que ele próprio contraria. É o que o Amor de Perdição faz em larga medida. É o que o Camilo Castelo Branco faz com muitas novelas sentimentais. Querem um exemplo? Vou tirá-lo do bolso. Carlota Ângela. Eu, como não trouxe o livro comigo, fotocopiei só a primeira parte. Carlota Ângela, uma novela passional. De uma mulher-anjo, acaba tudo muito mal, ela vai professar para um convento e por aí fora, amor contrariado por causa dos patriarcas tiranos e cheios de prosapio. Bom, uma história sentimental típica da fase romântica do Camilo. Sabem como é que começa? Só vou ler o início. Uma novela sentimental. Tolerem a singeleza com que se começa a narrativa, diz o Camilo, o narrador. Eu tinha à minha disposição 4 exórdios, começos, introduções. Bonitos, que escrevi em 4 tiras e rejeitei com desdém. Era assim o primeiro. Diz-me tu, amor, que magos filtros insinuastes no coração da virgem de olhos negros, que lede e melancólica, lagrimosa e risonha, te está enamorando na lua, de onde lhe sorris em noites calmas de estio, na floresta onde lhe cicias palavras nunca ouvidas, na fonte onde lhe murmuras a tua linguagem do céu, que ambrosa e inebriante desta adudinha que tão requestada e alheada de brinquedos pueris se vai, só e destemida a buscar-te por entre mirtos e rosais, perseguindo com lasciva borboleta de flor em flor sob alfombras de verdura por onde volitam lúcidos falentos. Isto é intragável. Isto é absolutamente intragável. Isto é de um ultra-romantismo completamente ridículo, absurdo, desde as palavras, desde isto não comove absolutamente ninguém. Ele lá vai, claro, também não comoveu ao próprio narrador. Segundo exórdio, que acho que ainda é pior que o primeiro. À viração da tarde, tremulava ligeiramente a folhagem do renque de alamos que cintava uma pitoresca vivenda do Candal. Um repuxo de cristalina linfa trepidava na cascata com soidoso rumor, donosa música. Bom, eu nem vou continuar. É tão horrível ou pior que o primeiro. E o Camilo continua 3, 4 inícios. E depois o que é que ele diz? Mostrei estes 4 inícios a um conjunto muito autorizado de críticos lá do Porto, a gente muito fina, acharam que era uma porcaria. Olha, vai assim então a história. Então começa finalmente a história. Mas o que é que ele está a fazer, o homem? Isto é uma novela sentimental, tem de nos convencer. Isto lembra-me, no atletismo, aquelas falsas partidas, 400 metros, são os atletas lá e o árbitro está ali com a pistola lá, e há sempre alguém, porque é o nervosismo, aquilo ganha-se por, às vezes, uma fração de segundos, hein? Ou pouco menos do que isso, e alguém se antecipa e então regressa à base. São uma espécie de falsas partidas. Quem fez isso, já no século XX, foi um senhor chamado Italo Calvino, e que ficou com o título, não sei se é justo ou não, com o título de um dos expoentes máximos do pós-modernismo, porque inventou, de certa forma, esta técnica, mas que já era praticado na altura e o próprio Camilo já o fazia. Camilo já fazia. Mas Camilo fica por aqui. Eu não vou ler para não perder tempo, senão descontrolo no tempo. Mas sabem, depois começa a história. Então começa a descrever Carlota Ângela. Carlota Ângela é tal heroína mulher-anjo que eu vos falava. Sabem como é que ele a descreve? Bom, é feia. Ele próprio admite. Desde o nariz, desde o cabelo, a voz rude, tinha um aspecto varonil, másculo. Nada, não tinha nada a ver com a mulher-anjo. Nada a ver com a mulher delicada. Era até o oposto. Mas ainda por cima tinha uma particularidade. Tinha de apertar a roupa, andava sempre com as mangas, nunca mostrava esta parte do braço. Porquê? Porque tinha, enfim, coisas da vida, infelizmente, tinha um problema de saúde em que tinha muito pelo. Pelugem. Então andava todos os dias a cortar o pelo. Mas aquilo crescia. Então o que é que ela fazia? Não tinha outro remédio.
apertava isto, parecia quase um bocadinho o Popeye, inchava. O Popeye e o Camilo, não diz só o que estou a dizer, inchava, e nós dizemos, ele está a gozar indecentemente connosco? A verdade é que 3 ou 4 capítulos depois, esse mesmo Camilo, nós estávamos completamente apaixonados pela Carlota Ângela, que é delicada, que é doce, e identificámos quase até às lágrimas. Como é que ele é capaz de fazer essa mudança e de nos levar? Só os gênios é que são capazes. É o próprio Hitchcock. Já não me recordo se é... Não, é filha do Arcediago, porque a neta do Arcediago, filha do Arcediago, a um certo momento, reparem só, estamos ali, eu acho que é do capítulo 20º ou 21º, a um certo momento ele muda completamente de género discursivo. Estamos ali num romance, estamos ali, já, não. Vamos para o capítulo 20º ou 21º, já não me recordo, e de repente as personagens aparecem como nas cenas de teatro. Ângela, 2 pontos. O que é que estás a fazer aqui? A resposta da outra personagem, Didascália. Eu olho para trás, é o mesmo livro, é erro tipográfico. E vamos para o capítulo seguinte, eu vou logo a seguir, e ele regressa ao romance e não há explicação nenhuma. É livre, faz o que quer. Camilo é isso. E os romances do Camilo, lidos a essa luz, tornam-se profundamente problemáticos e profundamente desafiadores. Não obedecem justamente às regras do género, pelo contrário, subvertem as regras do género. Daí que eu o intitulasse como o Indomável. 2 ou 3 exemplos concretos antes de terminar. A Queda do Anjo, romance de 1976, que eu penso que toda a gente conhece, ou eventualmente os meus estimados amigos terão já lido. A Queda do Anjo, traços largos, é um transmontano fidalgo, muito anacrónico nas ideias, tem uma biblioteca fabulosa, que herdou, antiga, completamente desatualizada, passa a vida a ler essa biblioteca, vive fora do mundo qual Dom Quixote. É a atualização do século XIX da figura de Dom Quixote. E então pretende regular o mundo pelos seus livros. Portanto, vive um presente feito de passados, completamente vive fora da realidade. É eleito para Lisboa como deputado, porque ele, no final da missa, começa a falar, e Cícero dizia, aquela erudição, e no meio daquelas pessoas simples, do meio rural, começam a dizer, um homem assim, que ninguém percebe o que ele diz, mas um homem assim, se fosse para Lisboa, os impostos acabavam já. Então é eleito deputado para Lisboa, coisa absolutamente... O governo ainda tenta manipular, mas ele lá é eleito. E ele lá vai. Depois há o divórcio fatal entre aquilo que ele quer, que é moralizar a sociedade, viver como se vivia na Idade Média, ou pouco menos do que isso, e uma sociedade de Lisboa que não tem nada a ver com o interior, no qual a própria figura do Calixto Eloy, assim se chama, já era muito mais anacrónica e muito mais conservadora que os próprios habitantes do interior, de Caçarelhos, em Miranda do Douro. E em Lisboa há um divórcio fatal, mas cómico. E nós rimos. E ele torna-se, no deputado, mais visto, mais aclamado. Toda a gente se ri dele. Toda a gente vai ao Parlamento, as galerias enchem-se. O Parlamento vira um espetáculo. Bom, mas aparece do outro lado do Atlântico uma bela donzela, Ifigénia, que se diz ser uma parente dele. E o homem renega os seus valores. Acontece. E então apaixona-se loucamente e muda. Veste-se como os demais. Começa a modernizar-se, perde barriga, etc. Torna-se um homem do seu século. O anjo caiu. Ora, as leituras da Queda do Anjo vão todas mais ou menos, ou tentei todas mais ou menos nesse sentido. Olha, ele era boa pessoa, ele era puro, tinha valores, anacrónicos, etc., mas era um bom coração, enfim, ao fim e ao resto. Mas foi, olha, apaixonou-se por aquela brasileira, sem vergonha e tal, repudiou a mulher, do ponto de vista político até mudou de partido, traiu os seus ideais, corrupto, enfim, olha, pronto, olha, é vida, é o realismo, e por aí fora. Bom, eu começo a ler o romance, li várias vezes. Pergunto-me até que ponto é que esta leitura é muito legítima, porque eu acho que Camilo teve a arte, ele próprio, de não apontar sentido nenhum numa leitura, porque é tão crítico para o segundo Calixto Eloy, digamos assim, o citadino, como para o primeiro Calixto Eloy, o rural, anacrónico, e embarga completamente sentidos. O que é que ele era em Trás-os-Montes? Passava a vida a ler. O que é que a mulher fazia? Passava a vida a trabalhar. A mulher era uma escrava, completamente. Viviam numa assimetria absoluta. Ele estava ali, às noites a ler O Prazer, e ela estava com a enxada a trabalhar, tal. Às vezes ela aproximava muito timidamente da biblioteca, espaço sagrado, e ele lia-lhe uns missais, e ela gostava de ouvir aquela voz, não percebia nada, a satisfazia, e mais uma semana de trabalho. Quer dizer, que ela levava uma vida de escrava. E porquê que ela era simpática? Porquê nós gostámos do Calixto Eloy? Porque eles não tinham filhos. Se ele tivesse uma jovem donzela, um filho a dizer, olha, eu vou casar com quem quer, aquele homem ultraconservador, passava a vida a consultar genealogias para ver a pureza do sangue, aquelas mentalidade completamente preconceituosa, aquele pundonor, como diria o próprio Camilo, ele seria tirano, ele seria terrível. Então o Camilo pensa assim, não lhe vou pôr aqui uma descendência se não estrago. Eu quero dar uma imagem positiva dele próprio. E depois as pessoas dizem, mas era um homem sábio. Ele sabia, ele passou a vida a ler. Mas lia sem distância crítica. Ele absorvia,
os ensinamentos do passado anacrónico como se resultassem para a eternidade, como se fossem fiáveis, como se tivessem credibilidade no próprio presente. E enganava-se, quer dizer, não fazia sentido. Ele não vivia um saber, como diziam os nossos cientistas, de experiência feito, mas antes de um saber teórico-livresco. Era um bulímico da leitura, uma espécie de intoxicação livresca, a intoxicação da própria ficção, que ela achava que era válida. E achava que o mundo se regia pela sua bafienta biblioteca. Tinha livros muito bons, é certo, mas também tinha livros muito bafientos. E eu digo, mas é isso ser inteligente? Ai, mas ele sabia, ele falava aquelas tiradas, ele estava sempre a citar um autor, estava sempre a citar um filósofo da antiguidade, ele sabia que as regras todas. É um sinal de inteligência. Eu digo, os idiotas têm isso. Os idiotas fazem o quê? Espero que nenhum dos presentes faça isso, não é? A gente fala, eu faço isso. Vêm umas matrículas de carro a passar na rua, olha, aquela matrícula está para dar fixe, aquela matrícula está, tem uma pessoa pergunta, memória fabulosa, mas essa memória serve de quê? Para nada. É uma memória, no limite dos limites, completamente estúpida. Porquê? Porque não pensa. Ou seja, se eu não quiser pensar a realidade, se eu não tiver capacidade de pensar a realidade, eu só faço uma coisa, eu encho a cabeça de citações. E pergunto uma coisa, e o que é que acha? Ah, já Cícero dizia não sei o quê. Platão, na sua República, página 13, linha 14, dizia o seguinte, meu caro amigo, não, essas pessoas não pensam a realidade. A capacidade de pensar a realidade é ter 3 ou 4 elementos, poucos até, em geral, e ser capaz de os mover e de tentar fazer avançar o conhecimento. Não é repetir, de uma forma incessante, ideias já feitas. Não é? Lembro muitas vezes aquelas frases, agora vou dizer um bocadinho, fecha os olhos, respira, felicidade, que aparecem muito nas redes sociais. Eu vou ser um bocadinho controverso, acho que isso é quase pornografia verbal, porque quer dizer, isso é tudo para não pensarmos, são frases feitas. Aquelas frases é, não pense. A frase é assim, tal, seja feliz porque não sei o quê, a estrela da manhã faz isto, tal. Muito bem, ninguém pensa nisso e toda a gente aceita isso como se fosse uma verdade e circula nas redes sociais. Isso é ridículo, absolutamente ridículo. A realidade não é essa. Ora, portanto, a personagem, a meu ver, é muito discutível, no sentido de dizer que o primeiro Calisto era melhor que o segundo Calisto. E reparem uma coisa, ele amava a mulher. Bom, não havia relação sentimental dos dois. É-nos dito na novela que ela, quando largou a casa dos pais, casaram porquê? Porque eram primos, e juntando os vínculos, as propriedades de uma e de outra, a ramo da família, ele ficou a ser o proprietário mais abastado da região. Portanto, foi esse o motivo, foi um motivo mesmo patrimonial, genealógico, o nome da família. É-nos dito claramente que deixou como única saudade na casa do pai alguns pintainhos e umas galinhas que lá tinha. Ela não tinha capacidade de ver para além disso. Tanto assim é que eles não tinham filhos, que é uma coisa absurda. Então ele é um patriarca, o patriarca é a linhagem, o patriarca é a genealogia, não tem filhos, não cuida da descendência. Há uma normalidade aí. E afinal ele não se apaixonou, nós não sabemos se o amor é totalmente correspondido, até pode não ser. A tal Ifigénia pode ser uma manipuladora, nada. Mas a verdade é que o homem, pelo menos, apaixonou-se, descobriu o desejo sentimental. E a genialidade de Camilo também reside nisso. Como é que ele descobre o desejo sentimental? Apaixona-se, tem um amor pueril pela filha de um desembargador, mas a um certo momento, o que é que ele faz? Quando não sabe, quando lhe aparece uma coisa nova na vida, ele vai à biblioteca, consulta uma enciclopédia, consulta um contrapasso muito antigo e vai ver, está aqui a explicação, fecha, há receitas para tudo nos livros. E ele o que é que faz? Ele pega num livro, começa a sentir qualquer coisa, não, uma emoção, nunca sentiu aquilo, o desejo amoroso, a paixão, mas o que é isso? Ele é o homem da pura racionalidade, ele é o homem dos clássicos, ele não é um romântico. Pega num livro, só que, atenção, já é um livro de literatura, já não é um livro de códigos, de regras, já não é um livro de história, já não é um livro de factos. É um livro já de literatura, pelo menos sentimento. António Ferreira, ainda é clássico, porque a biblioteca dele só tem livros clássicos, evidentemente. E pega num soneto, lê um soneto e pega numa caneta e escreve um soneto ridículo. E nós rimos com aquele soneto, tenta imitar aquele ridículo. Mas atenção, é fundamental. Pela primeira vez ele pôs numa caneta e começou a escrever. Ele começa a partir desse momento a escrever o seu destino. Já não absorve as regras que são ditadas pelos livros, a teoria. Ele começa, nesse momento, a tentar escrever o seu destino. É um dos primeiros romances em Portugal sobre a separação, sobre o divórcio. Isso no século XX. E ele mudou de partido, ele traiu os seus ideais. Mas o homem mudou completamente. Então não havia de mudar de partido. Hipócrita seria ele se continuasse no partido que foi. E pelo menos, olha, ele lá o que é que fazia em Trás-os-Montes? Não fazia nada. Lia. Entregava só para fazer a leitura e durante o dia descansava. Ali tem de se levantar cedo. Tem de ir para o Parlamento. Tem de ganhar dinheiro. Não lhe serve ter muitas terras lá porque não consegue transformá-las em dinheiro vivo para viver. Em Lisboa custa caro viver. Portanto, e faz uns discursos muito interessantes. Curiosamente, esse Calixto Eloy idiota é o parlamentar que é mais progressista. Fala a favor das mulheres, dos tratamentos desumanos infligidos aos presos nas cadeias e tem um discurso até muito notável a favor de quê?
a favor do fim daquele dispositivo em que o filho, agora já não me lembro do nome, enfim, que o filho mais velho herdava tudo, o primogênito, e os outros filhos ficavam sem nada. Essa é uma das temáticas. A morgaria, exatamente, obrigado. Ele faz um discurso contra isso. Ele que é morgado. Faz um discurso contra isso. E depois há um ponto absolutamente notável. A genialidade, às vezes, Camilo vê-se nessas pequenas subtilezas. Tem filhos com a Efigénia. A própria Teodora, olha, lá com um primo, que andava a assediá-la, um filho segundo que ficou sem nada, Lopo, leia-se Lobo, e aquilo. Então ela põe o nome do filho Barnabé. E ele, um nome mais alto, tem filhos gêmeos, o Men e o Ega, uma coisa assim, um nome mais pomposo, mais novo. Mas o pormenor está aqui todo. Ele tem filhos gêmeos, tem 2 filhos. Qual é o primeiro? Não sabemos. Na prática, acabou a lei de Morgadio. Através desse pequeno pormenor. E o texto camiliano está cheio disso. E o Camilo, e regressemos ao início, quando dizia Camilo não dá lições de moral a ninguém. Camilo quer ganhar dinheiro, é certo, mas não usa a literatura para mudar o mundo. Nós pensávamos assim, mas o Camilo vai condenar esta atitude, no fundo é o adultério, que é uma coisa até muito interessante do ponto de vista ideológico, que é o Calisto Eloy, da primeira parte, absolutamente intransigente, austero, o patriarcado puro e duro, que vai para Lisboa e quer regenerar a sociedade e que anda atrás dos adultos, etc. Até um padre Estevães, diz, homem, deixa disso. Lisboa é o pão nosso cada dia, deixa andar, deixa rolar o mundo, as coisas são assim. O homem só vai arranjar problemas. Ele nem pensar, o Senhor não, porque o Sagrado Evangelho diz isto, tal. O Camilo demonstra-nos pelo menos isto é, quanto mais estivermos empenhados numa ideologia e quanto mais acreditamos que essa ideologia, do ponto de vista literal, funciona, isto é, nós estamos a estragar a ideologia, porque é quando ele trai a mulher, quando ele anda com uma mulher muito mais jovem, 20 ou 30 anos mais jovem, ao lado dele, faz passar por parentela, a minha parente, uma prima que veio, tenho que cuidar dela, toda a gente o respeita na sociedade. Porquê? Porque ele próprio tornou-se adulto e assim as coisas funcionam, que é uma espécie de reverso ao da lei, que se explica de uma forma muito simples, que é, quando eu quero que uma coisa funcione muito bem, ideologia, eu tenho de ter um pequeno momento em que eu vou quebrar isso para dar força, ou seja, é uma transgressão que vai sustentar o resto da ideologia. É muito simples, muito caricato e muito idiota, mas assim ficção. Imaginemos que eu tenho uma obesidade mórbida. Ao médico, eu não posso continuar esta vida, etc. E o médico diz de uma forma muito simples. Segunda-feira, copinho de água e uma maçã. Só isso? Sim, copinho de água e maçã. Terça-feira, vou-lhe prescrever, olha, copo de água e maçã. Quarta-feira, copo de água e maçã. Sábado, copo de água e maçã. Fatal como ao destino. Domingo, nem precisa descrever, já sei. Não. Coma chocolate, beba álcool. Faça ao contrário. Coma, empanturre-se de comida. Mas eu vou estragar então o sacrifício da semana? Sim, porque senão não vai aguentar outra semana. Então, num momento vai ter de transgredir, senão não aguenta. É um bocadinho isso. A sociedade vitoriana, purista, os boudoirs, as amantes, na elite social, na aristocracia, são típicas dessas sociedades. Porquê? Porque os casamentos eram todos feitos por convenções, em nome de interesses patrimoniais ou linhagísticos. Portanto, não eram na base da afinidade eleitiva, não era da base do afeto. Para mim, se eu fosse filósofo, o que eu estudaria era a questão do desejo e do amor, que foi a grande revolução do Ocidente. Essa capacidade de nós escolhemos o nosso destino, nós escolhemos a pessoa com quem queremos ver em função de uma afinidade, ou seja, em função de um desejo de felicidade. E isto é muito, muito recente. Isso transfigurou tudo. Transfigurou as mentalidades e a história do próprio mundo ocidental. E não é unânime no mundo inteiro como nós sabemos. Agora já nem sei o que eu estava a dizer antes. Bom, mas os opostos. Eles casavam-se em função de interesses, não é? O utilitarismo. O resultado, eles tinham de ter amantes para satisfazer a parte mais emocional, a parte mais sensível, mais tangível, porque eles não aguentavam aquele sistema. Eles não aguentavam aquele sistema. Portanto, aquele sistema era minado em baixo por uma profunda hipocrisia, não é? E todos os sistemas funcionam, de certa forma, uns mais do que outros, nessa base. Talvez uma das lições que nós possamos extrair da queda do eixo seja essa, mas o Camilo não moraliza, recusa-se. É irónico. Eu ia de averiguar se eles são felizes. Talvez os seja. Ele cometeu o adultério. Ele negou nada, ele traiu a mulher, ele deixou, ele negou os seus valores. Mas o Camilo não diz que ele vai ser infeliz. Não vai condenar a expiação, não vai condenar a morte, não vai não sei o quê. Tem a ideia do contrário. Portanto, ele não... Então porquê que devemos nós moralizar e dizemos a queda do anjo, olha, ele era o angélico que passou a ser, enfim, humano com os seus pecados. Nós é que somos leitores que estamos habituados a moralizar. Camilo era muito mais liberado, sobretudo, tinha uma enorme capacidade de analisar a própria sociedade. Há um livro do Camilo, outro livro, que é Coração, Cabeça e Estômago. É o oposto disso. É o percurso inverso. Coração, Cabeça e Estômago é o Silvestre da Silva,
que é um homem que vive na cidade. O livro tem 3 partes. Foi o livro que inspirou Machado de Assis para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi a partir da leitura desse livro que Machado de Assis escreveu Memórias de Brás Cubas. O livro tem 3 partes. A parte do coração, a parte do estômago. Não, a parte do coração, a parte do coração, cabeça e estômago. A parte do coração, a parte da cabeça e a parte do estômago. A parte do coração, a personagem é uma espécie de diário. A personagem conta as aventuras em Lisboa, onde se apaixona por 7 mulheres, imita os românticos de uma forma artificial, postiça, põe assim uns cremes para ficar mais pálido, simula umas olheiras, rapa uma parte do cabelo para ficar com uma testa mais, para ter um ar mais intelectual, mais ensimismado, mais sentido, etc. E o livro desconstrói o quê? Desconstrói completamente a artificialidade do romantismo e da sentimentalidade, dos códigos românticos. Isso, olha, acontece, enfim, as neiras. No fundo, ele é ludibriado, ele é enganado por aquelas mulheres todas. Então o homem pensa assim, ainda continuar com o coração. Eu não vou a lado nenhum com isto, é só mentira, as mulheres são isto, são aquilo, eu sou enganado por tudo quanto é sítio. Muda-se para o Porto, sobe um bocadinho e decide, não é o coração. É para descobrir o sentido da vida, é para ser feliz, lá está, a questão, o que é felicidade. Outro título camiliano. Eu tenho demasiado em quê? Não é no coração, é na cabeça. Então, começa a meter-se na política, a escrever uns artigos um bocado controversos, provocadores nos jornais, etc. Bom, sofre violências físicas, ameaças, corre tudo muito mal. Bom, o homem decide tirar umas férias ao campo. A cabeça também não funcionou. E aí encontra uma Tomásia. Uma mulher que não tem nada a ver da mulher romântica, que acha que ele é muito fininho, come pouco, diz, homem, beba, coma, o que é beber? E ele diz, costumo tomar um chazinho por causa do meu estômago. E ela dá uma gargalhada, não, homem, beba vinho, chá, que chá. Só tomo chá quando estou doente, chá não é para tomar. E ela é toda abraçal, tenho uns tios que vivem com ela e com o pai, os tios são clérigos, não fazem nada, estão sempre a ler o jornal, e ela é que trabalha toda, uma mulher empreendedora, no campo, etc. E ele acha um bocado de piada aquilo, nunca tinha visto uma mulher assim. E sobretudo, aquilo é agradável, não tem preocupações. O próprio pai dessa tal Tomásia gosta dele, diz, fica aqui se o senhor fica, para a cidade, por essas violências, esse mundo anda todo louco por aí, fica aqui, olha, tem a roupa lavada, aqui é tudo muito estável. Eu também andei doido quando era novo, também andei com a cabeça em muitas paredes, mas aqui dá gosto de viver, etc. E o homem começa a ganhar um certo gosto para viver e acaba por casar com a Tomásia. E de repente descobre o que é felicidade. Afinal, é isso. É o estômago, porque começa a comer bem, começa a levantar cedo, começa a dormir bem. Só que há um problema. Começa a engordar, bebe muito, come muito, vive bem, não tem preocupações, pumba. Morre de uma apoplexia, uma espécie de infarto. Morreu. E o leitor pensa assim, morreu? Mas valia ter continuado a apanhar enxertos de porrada no Porto, ou completamente desiludido em Lisboa. Afinal, foi para isso que ele foi para o campo, morreu. É o Camilo a tirar-nos o tapete. Quando nós pensamos que aí temos uma definição patriarcal da ideia de felicidade, o Camilo mata a personagem. Portanto, o Camilo é isso. Este romance tem outra particularidade, onde o Camilo foi muito inovador, foi dos primeiros. Não terá sido eventualmente mesmo o primeiro, mas ele rentabilizou essa técnica, que é esta. E com isso termino para haver um espaço para perguntas. Que é, o Camilo, isto desafia o entendimento da própria narratologia. O Camilo, nas suas obras mais importantes e mais emblemáticas, nunca falha normalmente esta regra. A regra, basicamente, é esta. Ele explica a história que vai contar antes da própria história. Portanto, antes da ficção, um enredo passional, por exemplo, há um momento introdutório, uma espécie de prefácio, uma espécie de capítulo iniciático, mas que não leva um número 1, um introito, no qual, basicamente, ele encena esta situação, que é: eu ia de Calais para o Porto, eu estava de comboio nisto, eu encontrei este meu amigo, eu fui ter a casa de um parente meu e contaram-me esta história, tal. Como acontece o resto aqui, eu fui ter com a tal senhora e ela deu-me estes livros, este livro havia um papel. Portanto, ele explica a origem da história, que é para conferir verosimilhança à história. Eu fico sempre muito perplexo quando houve, e pessoas até camilianistas, pessoas que leem o Camilo, e que justificam e que procuram veracidade da história a partir daí. Eu não quero dizer que, num outro caso, Camilo não tenha realmente encontrado alguém que lhe contou essa história. Mas, se eu for crente nessa verdade, que é a verdade que ele nos fornece da história antes da própria história, e que a justifica, limitando-se depois o narrador a estabelecer as bases romanescas de uma história cujos factos principais são contados por um amigo, por um interlocutor, então tenho que concluir que Camilo era um péssimo escritor, porque todas as obras-primas que ele escreveu precisou de alguém para lhe dizer uma história, porque senão ele não tinha capacidade para escrever essa história. Claro que nós estamos aqui perante um topos, uma ficção antes da ficção, não é? Mesmo que tenha alguma base verosímil e real.
E essa ficção entre a ficção é muito relevante, porque foi praticada por Edgar Allan Poe, por exemplo, e no século XX foi muito desenvolvida. Por exemplo, claro, desenvolvida num regime que se convencionou chamar autoficção. Há um romancista que eu gosto muito, Paul Auster, que a obra-prima dele, conhecem certamente, que é a Trilogia de Nova Iorque. Primeira história. Começa basicamente assim. Uma personagem que vive um bocado frustrada, sem romance social, aspira a escrever um romance policial, está sempre a tentar escrever, a vida não lhe corre de feição. Certo dia, volta das 11, 11h30 da noite, toca ao telefone. Atende, uma voz, mais ou menos metálica, indiferenciada, não se sabe se é homem ou se é mulher, e a voz diz mais ou menos o seguinte: é da casa de Paul Auster. Paul Auster, o autor do romance, não é? Não, daqui não, é engano. Desliga. Não tem história. E a seguinte, lá está ele a tentar escrever o romance dele. 11h30, toca novamente o telefone. Eu acho que é 11h30, depois vocês vejam. Vai. É da casa de Paul Auster. Não, já telefonou para ontem, já lhe disse que era engano. Aqui não conheço essa pessoa, Paul Auster. 6 dias, está perplexo. Será que hoje o telefone vai tocar? Então, um momento de suspense. E toca. Então tá? É da casa... É sim, faça a favor de dizer. Não se esqueça amanhã de passar no banco tal, o código para abrir o cofre é este tal. Pum. Ele desliga. E de repente o que é que acontece? Ele já tem a história policial que quer escrever, mas na prática é ele que a está a protagonizar. Porque começa aí um enredo. E mais, ele está a usurpar a própria identidade do romancista que o criou ele próprio. Bom, o que é que isto tem de camiliano? Tem de camiliano que... Qual é o estatuto desse Camilo que nas primeiras páginas dos romances, ou nos prefácios, ou nos textos introdutórios, explica a origem do romance e ele próprio a falar com o amigo e o amigo diz: olha, tu que tens jeito para escrever livros, depois do Amor de Perdição, olha esta história que é digna da tua pena, vê lá se consegue, olha, pega lá estas cartas e lê-lhe uma carta tal. Já estamos na história. E vocês dizem-me assim: mas é o Camilo? É o Camilo, mas o Camilo nunca encontrou essa pessoa. Isso é ficção. Mas é o narrador. Mas é o narrador, mas ele está a falar do autor. Que estatuto? É o estatuto. É simplesmente este, a meu ver. Camilo criou uma personagem de si próprio. Camilo é personagem dos seus próprios romances. Eu falei do Hitchcock. O Hitchcock, de uma forma muito mais tímida, aparece nos filmes. Lá vai o Hitchcock, passou. Pronto, 3 ou 4. Camilo não. Está no início e normalmente até está no fim. Está ele próprio como ficção dele próprio, como personagem de si próprio enquanto escritor. Ele foi dos escritores, foi capaz de rentabilizar a sua imagem como escritor de uma forma absolutamente admirável. E introduziu-se ele próprio como uma personagem da sua própria ficção. Isso é profundamente moderno. Quando diz que Camilo é um escritor, enfim, mais ou menos ligado à velha guarda, etc. Ele subverteu as regras todas dos géneros. Ele foi capaz de se adaptar às circunstâncias sempre a cada momento. Ele introduziu mudanças decisivas do ponto de vista técnico ou literário, nomeadamente uma dessas é ele se criar como personagem de si próprio que iniciou, digamos, o movimento da autoficção, que depois havia de ser muito fértil e muito problematizado e diversificado no próprio século XX e por aí fora. Ainda continuam hoje em dia. Portanto, Oropoulos, quando dizem que o Camilo já é um autor, enfim, um bocadinho mais do passado, não. O Camilo é profundamente moderno. Bom, mas eu não quero monopolizar, porque acho que já falei muito. Portanto, eu estou aberto às perguntas que queiram colocar. E, sobretudo, muito obrigado pela vossa atenção. Normalmente custa começar. Deu-me o microfone. Olha, muito obrigado, porque é uma visão completamente diferente daquela que eu tenho de Camilo Castelo Branco. Porque, pronto, eu sou leitor, aprecio o Camilo, muitas vezes perco-me naqueles vernáculos dele, mas é uma visão completamente diferente daquilo que eu pensava de Camilo. Até porque Camilo, como pessoa, também tem uma história com a Ana Plácido, por exemplo. E não falou dessa situação. E eu achava esse Camilo completamente diferente do Camilo das histórias. Isto é, o Camilo, como pessoa, é completamente diferente, porque eu pensava na história do moralista Camilo, nessas coisas todas. Mas agora, quando me dá uma visão de que Camilo realmente não quer mudar a sociedade e que escreve para ganhar dinheiro, isso nós também já sabemos, como é que insere
Ana Plácido neste Camilo. Mas como é que isso em que sentido? No sentido de como é que a vida pessoal dele se vai refletir em todo a literatura dele. Uhum. Bom, em Camilo, a ficção e a vida estão sempre muito interligadas, não é? Exatamente. Também não podemos ser do género dos críticos estruturalistas, em que a obra é uma coisa completamente separada da vida. Isso não funciona e cometemos muitos erros. Não podemos ceder à tentação de, a cada passo, ler a vida na obra. Como esta questão de Camilo, personagem de si mesmo, mesmo sabendo que num outro momento terá, de facto, frequentado alguém que lhe deu os alicerces narrativos de uma história, as bases para ele contar um enredo, mas depois ele ficcionalizou. Se bem percebi, a pergunta é, no fundo, Camilo viveu um amor de perdição com a própria Ana Plácido, uma paixão fulminante. Como é que isso encaixa na obra? Se encaixa perfeitamente bem na obra. Eu lembro que Camilo suicidou-se, portanto, pôs fim à vida. E é um pormenor que eu acho que as pessoas não, de forma geral, não prestam atenção, porque é mesmo um pormenor, mas que eu acho que às vezes os pormenores são muito mais significativos e reveladores da totalidade do que às vezes as grandes ideias, que é porque é que Camilo se suicidou naquele momento? Desespero? Loucura? A instabilidade dele? A pulsão? O instinto? Camilo, vamos só recapitular, estava a ficar cego, escreveu um médico de Aveiro que era uma sumidade, era o maior especialista na altura, em questões de visão. O médico vai e faz um discurso um bocadinho idiota, percebe perfeitamente que Camilo vai cegar. Não sei exatamente explicar o porquê que cegou, sei que quando ele escrevia fechava as persianas todas, tal, escrevia sempre no escuro, para se concentrar, para a posição dele escrito, para não ser perturbado. Vai cegar. E o médico diz um bocadinho idiota: olha, o senhor vai para o Jerez, respira aqueles ar, vai ver que talvez melhore um bocadinho, não se preocupe, vamos ver, vamos. Camilo não era estúpido. E o médico está a sair, está à portinha, Ana Plácido vai caminhando do médico ao portão, mas estão a descer as escadas e Camilo pega e suicida-se. Para mim é louco, o homem pegou logo, tá, não. Não, para mim é outra razão. Se o Camilo se suicidasse depois do médico ter partido, a Ana Plácido ia ter problemas judiciais. Porque podia haver a suspeita de algum crime. A situação ficaria para sempre, não ficaria clara. E o Camilo, a meu ver, alma hipersensível, toda uma sensibilidade ímpar, e há muitos momentos na vida dele que manifestam isso. As pessoas são complexas, no fundo. Camilo aproveitou aquele momento, a meu ver, justamente para que alguém testemunhasse e para que não recaia nenhuma eventual hipótese de culpabilidade na Ana Plácido. Eu dizia no início, porque é que ele escreveu Amor de Perdição em 15 dias? A doutoragem diz porque era um gênio. Sim, também. Mas não queria escrever o Amor de Perdição em 15 dias, mesmo sendo um gênio, mesmo sendo capaz de escrever o Amor de Perdição em 15 dias. Camilo estava na cadeia. Deixa-me interromper. Acha mesmo que foi em 15 dias? Com as revisões do texto, provas, talvez 16 ou 17 dias. Mas está é mais ou menos consensual que foi nesse período. Porque ele não escreveu apenas o Amor de Perdição, escreveu Memórias do Cárcere, a primeira obra a falar das cadeias em Portugal. Uma obra notável, Memórias do Cárcere. Que agora está a ser levado ao cinema e vai ser feita uma série de televisão sobre Memórias do Cárcere, por causa justamente do bicentenário. A meu ver, essa é outra leitura minha. Camilo estava na cadeia. Camilo tinha rapidamente de escrever uma obra que criasse um efeito emotivo no público, que fosse um sucesso, mas que fosse escrita rapidamente, uma obra no qual se vinculasse à própria situação dele, não é por acaso que ele escolhe como protagonista Simão Botelho, tio tal, no qual quem lesse o livro projetasse a própria situação do próprio Camilo, no sentido de certa forma, comover o próprio júri e o tribunal para se livrar da cadeia. A verdade é que se livrou da cadeia. Não sei se foi por isso. Portanto, ele tinha pressa em que aquela obra não só fosse publicada rapidamente, mas fosse um sucesso. E as duas coisas aconteceram. A obra foi um sucesso e a obra foi realmente... Portanto, a vida também se liga muito à própria obra. Mas eu tenho a sensação que não respondi à sua pergunta. Não tem importância, mas isso é, no fim de contas, nós falamos do Camilo, Sim. da vida e do escritor. Porque, no fim de contas, eu também compreendo perfeitamente onde quer chegar Camilo quando escreve O Amor de Perdição. Portanto, é também uma reivindicação do estado dele e do amor dele pela Ana Plácido.
Depois a outra situação que eu também ponho é como é que Ana Plácido, sendo uma grande escritora, se subjugou a Camilo. Eu diria o seguinte, porque era uma grande escritora, mas uma grande escritora, quando vive ao lado de um gênio que não devia ser nada fácil, enfim, o gênio acaba um gênio e, do ponto de vista do reconhecimento social, era a grande figura das letras. Ele, no fundo, ele reinou no campo literário português, foi um escritor que reinou durante algumas décadas. E não só português, o Unamuno dizia que era o melhor romancista da Península Ibérica. Portanto, tinha uma projeção realmente. Na cadeia, o rei foi visitá-lo. Portanto, Camilo não era uma pessoa qualquer. Não deve ter sido fácil a vida. Eles foram para Sede em 1863. O primeiro livro foi publicado em Sede. Foi agora, está-me a falhar, me vir o título. São tantos títulos. Um título tão positivo. Bom, Amor de Salvação, perdão. Amor de Salvação, é positivo. Correu mais ou menos tudo mal. Porquê? Em primeiro lugar, porque eles eram citadinos, na forma mental de serem. Ela vivia com um dos grandes capitalistas do Norte, o Pinheiro Alves, era um armador, tinha barcos todos os 15 dias, que iam para o Brasil e vinham cheios de era um milionário. Fez-se a partir rigorosamente do nada. O homem criou uma fortuna absolutamente colossal, capitalista. Camilo, quando conheceu a Ana Plastela, tinha 19 anos e não estava casada com o Pinheiro Alves. Depois foi para o seminário para tentar esquecer, depois ela entretanto casou. Portanto, aquele ambiente, São Miguel de Seide, que não é o São Miguel de Seide agora do século XXI, mas na altura era um bocadinho uma quinta, uma casa no meio do nada, já em si não era bom. Depois, para todos os efeitos, quem era a referência na terra era o Pinheiro Alves. Aquela casa era a casa dos pais Pinheiro Alves, ele depois ergueu, melhorou, etc. Aquelas gentes do campo, muito tradicionais e conservadoras, não tinham relações muito amistosas com ele. Depois há um soneto que eu li pela primeira vez, achei um soneto um bocadinho, enfim, sem grande interesse. E quando o li, depois de saber que esse soneto foi escrito quando lhe morreu uma neta, que ele tratava carinhosamente por Camilinha, em que ele diz com certo momento, ela não foi logo enterrada, ainda não, e ele pegou no corpo dela e as mãos dele enfiaram-se já pela carne, a neta dele, percebi a intensidade e a emoção daquele soneto. Pegou-lhe uma neta. Tinha um filho, Jorge, em problemas mentais. De tal forma que não só insultava os pais, como agredia os próprios pais. Ele diz isso a um amigo de infância. Esse filho só acalmava às vezes quando desenhava. Tinha um certo jeito para desenhar. Nós fizemos uma exposição no Bicentenário, no Centro dos Criminais, sobre os desenhos do filho. Porquê? Porque Camilo guardou, são 300 desenhos, 300 tal desenhos, e guardou uma capa vermelha a dizer os desenhos do meu filho Jorge. Alguns não têm grande valor, outros têm um valor porque ele desenhava a própria figura de Camilo, as pessoas que visitavam a casa e por aí fora. Ele guardou esses desenhos numa ternura absolutamente enorme. E aquele sofrimento do filho louco. O outro não era louco, mas ele dizia que ainda era pior. Metia-se em bebedeiros, metia-se no jogo. Portanto, aquela vida estava completamente destruturada. Aquela felicidade que ele tanto aspirou, e depois a cegueira, quer dizer, tudo levava. E ele já era pessimista, já era hipocondríaco, não era propriamente uma pessoa otimista, em que se levanta de manhã a cantar, a tomar banho no seu chuveiro e por aí fora. Nada disso. Portanto, tudo isso culminou para aquela tragédia, enfim, derradeira. Mas os escritores nós não devemos ir. Estou convencido, nós não devemos aprofundar muito a vida dos escritores, porque senão dos escritores grandes pensadores. Eu dou-vos exemplos muito concretos. E o que eu estou a dizer não é mentira, podem depois ver. Se vocês forem à correspondência do Freud, pai da psicanálise para todos os efeitos, significa que o inconsciente não existisse antes, mas o grande fundador da psicanálise, ele não acreditava na psicanálise minimamente. Ele escrevia cartas aos amigos em que dizia que aquilo era para ganhar dinheiro, e ganhou dinheiro, e ficava sempre muito espantado como é que as pessoas acreditavam naquelas teorias. O próprio escreve isso. O Rousseau, teoria da criança, muita massa, largou os filhos. A grande feminista Simone de Beauvoir, Rio Sartre, o grande pensador do século XX, durante a ocupação nazi, escreveram cartas a pessoas ligadas ao nazismo a proporem-se no sentido de colaborarem nas revistas, porque achavam que o Hitler ia ganhar a guerra, que a França ia ficar sempre ocupada, e já estavam a pensar numa carreira já sob o Terceiro Reich de figuras tal. E depois, claro, esconderam esses documentos. Portanto, nós se fomos à vida desses grandes pensadores, dessas grandes figuras, a desilusão é total e absoluta. No caso do Camilo, esse outro filho, que não era louco, que não tinha problemas mentais, mas que ele achava que era mais louco que o primeiro,
há uma história muito camiliana. A Cyrano de Bergerac, o que ele fez? Descobriu que havia uma mulher, tinha uma alcunha jovem, bonita, nós estamos lá a fotografia, era lindíssima, de facto. Tinha uma alcunha que era o diamante negro. Portanto, porquê? Porque era tão rica, eu não sei se existem diamantes negros, mas era a alcunha dela, portanto, era uma fortuna única. Tinha palacetes no Porto, tinha propriedades em Braga, tinha quintos, era riquíssima. O que é que Camilo faz? Assim, bem, eu tenho de dar um rumo de vida a este doido do meu filho. Começa a escrever cartas de amor a essa jovem, mas assina o nome do filho. Fatal como ao destino, ela lê aquela prosa, ela apaixona-se pelo filho e casa com o filho de Camilo. Fruto das cartas do pai. Claro que ela casou com o filho de Camilo e acho que a certo momento ela descobriu quem era o autor verdadeiro das cartas. E a verdade é que aquela mulher que podia, felizmente morreu cedo, podia viver em qualquer local, de Porto, em Braga, enfiou-se ali em São Miguel de Seide e nunca largou o Camilo. As más línguas dizem que, enfim, terá havido alguma intimidade. Eu penso que não. Eu penso é que ela percebeu que havia ali uma figura carismática e genial. Ele podia ser baixinho, acho que era 1,52 m, sabemos isso porque as medidas foram tiradas quando ele entrou na cadeia da relação do Porto com tacão, com sapato, 1,52 m. Não era para... Aqui está mais bonito, mas a inteligência artificial faltam... Ele era bexigoso. Mas devia ter um olhar, toda a gente dizia um olhar... Napoleão Bonaparte. Como é que aquele miúdo de 20 e poucos anos era capaz de impor uma autoridade àqueles marechais, tipos que iam para a guerra, tipos que sabiam aquelas coisas todas? A profundidade do olhar, não é? Aquela genialidade. São aquelas figuras extremamente carismáticas. Eu acho que Ana Plácido, enfim, por muito talento que tivesse, não estava à altura da genialidade. A genialidade é uma coisa única, não é? Nós fazemos mal em desprezar e não pensar. Há pessoas que têm uma capacidade, eu conheci uma pessoa, pelo menos, que tinha essa capacidade, não é? Há pessoas realmente que são absolutamente assombrosas com o seu poder de criação, com o seu poder de mudar o mundo, não é? E nós somos todos, de certa forma, herdeiros, agora estou a digredir um bocadinho, mas do Camilo, do passado. Eu creio que foi ao Diego e à professora Tânia que eu contei esta história. Eu tenho aqui este casaco, estou-me a lembrar, por menor. Porquê é que nós temos estes botões aqui? Fazem sentir estes botões. Porquê? Do ponto de vista estético, eles não se veem. Eu estou aqui, vocês não sabem que estão aqui. Estão aqui atrás. Não. E mesmo se eu os mostrar, bom, valem o que vale. Portanto, a finalidade não é estética. Funcional, também não. Isto podia estar cozido, como uma camisola. Para que estes botões aqui? O decreto imperial. Napoleão estava na Rússia, com as tropas, estavam todas com frio e tal. Ele queria tudo em ordem. Eles bebiam aquela sopa, coitados pobres, estavam ali a morrer de frio. Napoleão perdeu-se na Rússia, beber aquela sopa quente para não tremerem, para, enfim, sobreviverem. E, claro, faziam assim. E Napoleão detestava isso. Tudo em ordem, tudo em regra. Então mandou pôr botões aqui assim, porque sempre que eles tivessem a tentação de o guardanapo, limpar, etc., para não sujar os uniformes. Estes, entretanto, perderam-se, estes ficaram. Da Petite Histoire, da grande história, está tudo interligado. Agora fugiu ao assunto, não sei porquê. Peço que fui muito camiliano agora. Mas obrigado pelas suas duas perguntas. Não, eu não sei se alguém quer fazer mais perguntas, mas isso... Faça, depois vou passar para outra coisa. Não, é só muito rapidamente, para já fantástica conversa. Muito rapidamente, como é que entende o Camilo? O Camilo é o século XIX português, o Camilo transcende o século XIX português, ou seja, como é ele foi moldado, obviamente, ou ele molda o século XIX português, como é que enquadra estas duas realidades tão prementes em Portugal? Bom, eu acho na que cultura portuguesa. Eu acho que para se perceber o século XIX português tem-se ler o Camilo. Tem-se ler o Camilo. Não quer dizer ler o Camilo todo, que eu li, mas por outras razões académicas, a leitura mais, digamos, pericial. Fiz o meu doutoramento sobre Camilo, portanto tive de o ler intensamente. Mas para perceber, pelo menos, um certo Portugal do século XIX, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da historiografia, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da língua, do ponto de vista da sua capacidade de problematizar as condições de possibilidade do discurso literário, do ponto de vista mais formal, Camilo é absolutamente incontornável. Reparem, Camilo, o que é Camilo? No fundo, Camilo é Dumas, Alexandre Dumas, mas é também Balzac, mas é também Stendhal. Camilo reúne em si, ele tinha aquela capacidade. Nós pegámos Lança de Queiroz, nós, enfim, verificámos logo as influências, estão lá mais ou menos, Flaubert e uns outros autores, porque Lança de Queiroz, quando escrevia, tinha sempre livros abertos à sua frente,
e, de certa forma, mimetizada. Quer dizer, aquela perícia estilística do Bessa de Queiroz, muito trabalhado, aquela visualidade absolutamente notável, superior à do Camilo, aquela arquitetura narrativa também muito superior a muitas obras do Camilo, e deu um passo em frente, era fruto de um trabalho muito minucioso, muito longo, mas com umas influências, com uma linhagem, uma ascendência literária, melhor dizendo, linhagem descendente, uma ascendência literária reconhecível. No caso Camilo, ele absorve as influências, mas a sua irredutível singularidade faz com que haja um metabolismo criativo em que é muito difícil de escrutinar onde é que está a influência, embora sabemos que lá está. Ele próprio tem noção disso. Já não me lembro em que romance é. Eu vou errar, portanto é melhor não arriscar, mas numa das suas novelas, em um certo momento há uma personagem que é muito parecido com os personagens do Stendhal. Em um certo momento diz, Stendhal, o leitor ainda não descobriu, mas obviamente que eu li o Stendhal porque ele é muito parecido com esta tal. O leitor presta atenção, ele próprio brinca com a situação e diz, não descobriu, mas é o Stendhal que está aí por trás. Portanto, ler o Camilo é um mundo tão absorvente, que é difícil de explicar. Há gerações camilianistas que trabalham o Alexandre Cabral trabalha uma vida inteira e nós ainda sabemos tão pouco do homem, tão pouco da sua capacidade criativa, tão pouco do... Porquê que não há nenhuma biografia exaustiva de Camilo? Eu acho que é praticamente impossível fazer uma biografia de Camilo, porque a vida dele é tão diversa, é como as obras, é sempre problemática, sempre a questionar. Nós pensamos que apanhamos o Camilo ali, mas afinal ele é de outra... É tipo de um gênio, não é? E ele é muito representativo de uma certa literatura, com descendência literária, mais reconhecível de todas é a Agostina Bessa Luís, algum Mário Cláudio, um Vial Moutinho, portanto há uma linhagem de escritores que se reivindicam, com muito orgulho de resto, da própria figura de Camilo. Portanto, ele é absolutamente marcante e, como eu disse, ele influenciou muito o Machado de Assis, aliás, um dos grandes enigmas. Eu gostava de o resolver, mas nunca o vou resolver e eu acho que ninguém vai resolver. Um dos grandes enigmas da história das literaturas em língua portuguesa do século XIX é esta. Então, mas o Machado de Assis lia ao Camilo. Camilo encontrei pelo menos duas referências dele ao Machado de Assis, sendo que uma não tenho a certeza absoluta, que ele refere e o Machado, mas penso que é Machado de Assis. Da parte do Machado de Assis, nunca encontrei nenhuma referência ao Camilo. As grandes figuras, naquela altura, da literatura, figuras canonizadas em vida, tinham relações familiares. Camilo escrevia para jornais, dirigidos pelo próprio Machado de Assis. Eles nunca falaram um do outro. Nunca nada. O Machado de Assis falou do Bessa de Queiroz, de outros escritores, mas nada. Esse silêncio é um bocado estranho. Mas eram duas figuras. Para perceber o século XIX é preciso passar por esses autores. E dir-me-ão assim, para outra digressão. Mas não há como ir para a história é muito mais factual, a história tal, a literatura, e o Camilo como romancista histórico. Nós agora estamos a preparar um volume que é o romance histórico e Camilo Castelo Branco. Sempre, apesar de tudo, aquela infabulação, aquela fantasia, aquela visão do leitor. Também não podemos ler aquilo sem distância crítica, senão estamos a ser calistianos, estamos a ser como o próprio Calisto Eloy. Mas eu respondo assim, um exemplo um bocado drástico. Vamos supor uma tragédia horrível, um genocídio, uma coisa horrível. Veja. Eu posso ter a verdade pura e crua daquele acontecimento. Qual é a verdade pura e crua daquele acontecimento? É o relatório. O relatório feito por peritos, vão-se ao terreno, estatísticas, as pessoas que morreram, como morreram, o calibre das armas, gráficos, está de 300 páginas, está ali tudo. Aquela é a verdade factual, com as provas, todo documentado. O que eu faço? Eu leio aquilo, cansado, já é tarde, amanhã leio o resto. E vou para a minha noite de homem muito justo e muito cegado e durmo. E depois amanhã pego naquele relatório, é chato, aquilo é horrível, mas tenho de fazer uma síntese daquilo, é um trabalho burocrático. Pego num filme, 20 minutos, sobre o mesmo acontecimento. Uma música que me toca a alma. O rosto de uma criança. Uma encenação. Delicado-se um tanto. Mas que vai pegar os principais pontos daquela tragédia humana. Eu saio lá com as lágrimas e aquilo tocou muito mais aquela ficção do que a própria realidade factual. Aquilo que na psicanálise Lacan dizia, a ficção, ou a verdade, perdão, estrutura-se como uma ficção. E o Camilo foi isso. Ele pega naquelas histórias, e muitas delas, atenção, são verdadeiras, quer dizer, ele tinha um olhar sociológico profundo sobre a realidade daquele tempo, não é? E transpôs partes significativas da vida. O próprio Pinheiro Alves está figurado nos Brilhantes do Brasileiro, por exemplo, aparece lá a figura ridícula de um capitalista, pronto, está lá. Mas deu-lhe aquela dimensão, que é aquela dimensão que nos faz flutuar 1,5 milímetros, digamos assim, acima da superfície da realidade, que nos dá a emoção necessária para interagir e para percebermos com a emoção a realidade. E é que nos toca verdadeiramente, aí é que sentimos a verdade
das coisas, porque se vamos apenas pela pura racionalidade, a racionalidade é muito chata, não leva a lado nenhum, não é? Alguém que, olá, como está? Porquê que me perguntas como é que estou? Queres saber como é que eu estou? Não, isto é ficção. Isto é para a conversa ir para outros sítios, mas primeiro há um introito ficcional para... Ninguém quer saber como é que eu estou. Quer saber outras coisas, eventualmente, mas pronto, se formos puramente racional, é ridículo. Estamos a ser como o Calisto e Eloy. Estamos a ter uma inteligência profundamente mecânica, digamos assim. Não, e ainda bem que falou nesses dois outros escritores, século XX, Agostinho Bessa Luís e Mário Cláudio. E como é que vê Camilo Brocas, do Mário Cláudio? Eu achei fenomenal. Eu também. É porque vem na linha dessa sua história da ficção e da realidade, e etc, etc, etc. E, portanto, acho que sim, acho que Mário Cláudio herda de Camilo Castelo Branco muito, e pronto, por tudo aquilo que ele já escreveu, e principalmente no Camilo Brocas, não é? Herda e reivindica essa herança camiliana com orgulho e com muito gosto. Eu gosto pessoalmente do Mário Cláudio, que me dá a honra de ser meu amigo, mas gosto essencialmente da obra porque é uma obra exigente, que não cede a facilitismos. Posso dizer que é uma obra complexa. O que é isso de uma obra complexa? A obra do Lobo Antunes dizem todos que é complexa, mas a partir do momento percebemos que há 4, 5 chaves fundamentais de leitura, e a partir do momento, sobretudo, que intuirmos esta verdade, para mim, insufismável, que é todos os grandes escritores inventam uma linguagem nova. Portanto, quando nós lemos um grande escritor, nós temos de reaprender a ler. Depois de reaprender a ler, depois de nos estarmos familiarizados com a linguagem, tudo se ilumina no texto. E o Mário Cláudio tomou, como outros, como figura tutelar o próprio Camilo Castelo Branco, que realmente é uma figura muito digna, e soube, no fundo, atualizar a ficção camiliana e, de certa forma, ser fiel ao Camilo, porque isso não fez com que ele fosse um puro imitador. A melhor forma de nós sermos fiéis a uma determinada realidade, muitas vezes, é sermos infiéis e trairmos essa realidade. Essa é a melhor forma de sermos fiéis, porque se fizermos uma leitura literal das coisas, estamos, muitas vezes, a afastar-nos dessa realidade e a condicioná-la e a falseá-la. Uma distância crítica, uma reavaliação, uma revisão, muitas vezes dá uma vida suplementar e é capaz de atualizar virtualidades semânticas que nós nem sequer imaginávamos que estavam ali, e aí estamos a ser profundamente fiéis à densidade e à riqueza de um texto. Eu tenho para mim outra questão, que é uma questão mesmo ética, e acredito, espero acreditar, continuar a acreditar nisso, porque quando não conseguir acreditar nisso, então, e já não tenho mais nada a fazer no campo da literatura, que é, nós podemos homenagear os escritores, como fizemos, no caso de Camilo Castelo Branco, e ainda bem que se fez assim, através de espetáculos de dança, através de teatro, através de cinema, através de atividades criativas, através da pintura, através de sessões como esta, através de tudo e mais alguma coisa. Os grandes escritores, por norma, viveram todas vidas desgraçadas. Mas desgraçadas mesmo. Camilo suicidou-se. Mas até ao suicídio, eu imagino cada passo que passou, eu imagino que o próprio passou, a agonia que ele teve. Com uma alma hipersensível, que, curiosamente, quando estava na cadeia, até escreveu, e pelos vistos aí a literatura salvou, de certa forma, aí conseguiu superar isso, pelos vistos, muito bem. Mas foi uma alma profundamente sofrida. O Lobo Antunes faleceu, o grande gênio, o grande escritor, há dias. Se não tivesse passado pela guerra, pela experiência absolutamente traumática e devastadora da guerra, não tínhamos obra, não tínhamos essa poderosa criação. Portanto, o Cervantes, o próprio Camões, não é? Todos esses grandes... A literatura, como eu costumo dizer, destrói. Até a literatura, a arte. A arte profunda. A arte que sai das entranhas. Não é aquela arte um bocadinho... E a literatura hoje em dia está cheia de TikToks e por aí fora. Não é isso. Mas a arte profunda destrói completamente, porque obriga a uma problematização profunda da interioridade humana. Quando nos dizem assim, meus amigos, para se sentirem felizes, o importante é fechem os olhos, respirem fundo, abrem os olhos, sintam o sol na vossa pele, sintam tal, e abrem e sorria para a vida. Eu digo, sim, muito bem. Vão à África, vejam aquelas crianças cheias de moscas e morrerem à fome, e digam-lhes, fechem os olhos, absorvam o sol, abrem, sintam as vibrações do ar e sejam felizes. É ridículo, absolutamente ridículo. E quando dizem, nós temos de descer até ao fundo de nós mesmos para nos reencontrarmos no nosso ego, para sentirmos o nosso equilíbrio, eu digo, atenção, deixem ao fundo de vocês mesmos aquela realidade, já que falei na psicanálise do Jacques Lacan, que é
a dimensão do real e podem encontrar coisas absolutamente horrorosas, absolutamente indesejáveis. O melhor é não deixam, não deixam. Deixem isso para os grandes artistas. Eles acabam quase todos mal. Hemingway suicidou-se também. E outros. O melhor é, às tantas, sair de nós próprios, da nossa dimensão muito mais íntima e pessoal e subjetiva da psicologia das profundidades, e elegemos 2 ou 3 exemplos maiores e nobres da sociedade e tentarmos imitar o bom que se faz e vivermos assim de uma forma mais tranquila e com um ideal de vida. Porque descer é sempre muito perigoso aos abismos da nossa própria condição interior. Mas já nem sei porque estou a falar, eu agora perdi-me outra vez. Peço desculpa. Não faz mal, mas olha, ainda bem que falou disto tudo, porque Gosto de conversar consigo, eu porque sei, não faz recupera mal, e é muito mas bondoso. isso é só para lhe dar uma dica. Para concluir um bocado daquilo que acabou de dizer. O último livro que eu li, porque também me foi aconselhado, chama-se Contra a Identidade. Portanto, é um conselho que lhe dou. Leia. Contra a Identidade, Alexander Douglas. Está em português, eu li-o em inglês. É fascinante. Tem essas coisas todas que está a dizer agora. Passa o microfone para outras pessoas. Já não digo mais nada. Ô Sérgio, parabéns pela comunicação, foi muito boa. Eu queria te perguntar por novidades editoriais. Comentaste agora que está por vir uma publicação. Se podes falar mais sobre ela ou sobre outras novidades. Nós no Centro de Estudos Camilianos fazemos o seguinte. Temos uma atividade cultural, com sessões de cinema, com exposições permanentes, itinerantes também, atividades dirigidas à criançada, sobre Camilo, um trabalho pedagógico absolutamente fantástico. E depois temos 2 eixos, que é o eixo científico, em que todos os anos fazemos um encontro científico. O deste ano, em princípio, será no dia 1 de junho, será o 7º Encontros Camilianos, temáticas livres, convido pessoas. Normalmente eu faço assim, convido alguns camilianistas, mas gosto muito de ir buscar pessoas fora dos seus camilianos. Tenho muito esta teoria, não sei se boa ou não, que é do curto-circuito. Eu acho que nós às vezes vamos buscar nos grandes textos sagrados e para nós estarmos a repetir mecanicamente visões e a repetir ideias, devemos às vezes fazer uma espécie de curto-circuito com textos menores que não têm nada a ver com o assunto e fazer sempre uma espécie de explosão e de repente há um novo ângulo, uma nova perspectiva, algo que se ilumina desse curto-circuito. É violento às vezes, mas pegar no Camões e pegar num texto menor que não tem nada a ver, vamos ver como é que os 2 textos funcionam. E eu gosto de buscar gente até às vezes da matemática, da biologia, e não, por regra, em geral, fazem leituras extremamente interessantes. E depois temos uma atividade editorial intensa, que é, temos uma coleção em que todos os anos editamos livros de Camilo. Editamos, em finais do ano passado, O Senhor do Paço de Ninães, que é a única obra do Camilo que tem como referência o Extremo Oriente. Não é? O Oriente e o Extremo Oriente. Portanto, ele reflete sobre a Índia, sobre a expansão lusa no Oriente. E já enviei por mail lá para o Centro de Estudos Camilianos, a editora é Glaciar, temos uma parceria com essa editora portuguesa, e vamos agora editar, eu é que pus o título, Proémios, a palavra bonita, o Camilo também usa por vezes essa palavra, que são todos os prefácios do Camilo, os mais interessantes, fizemos uma recolha, porque nos prefácios nós temos esse Camilo a discorrer sobre si próprio, a notas pessoais, a fazer-se passar por ele próprio, mas também a falar e a refletir sobre a literatura, sobre a evolução dos costumes, sobre a sociedade, sobre se aquele livro vai ter sucesso, não vai e porquê, a falar de outros escritores, quer dizer, são extremamente densos, extremamente interessantes, não eram apenas textos introdutórios, portanto, esse será. E vamos continuar essa atividade editorial de 1 ou 2 livros por ano, no sentido de publicar textos até menos conhecidos do Camilo. Por exemplo, um que eu gostaria muito, que é um texto fabuloso, quase certeza que ninguém nunca ouviu falar, porque Camilo tem tantos títulos. Alguém ouviu falar já? A Filha do Doutor Negro. Filha do Doutor Negro. O Doutor Negro é uma novela sentimental, tem um patriarca tirânico e cheio de prosápia, com esta particularidade. É mulato, é de cor. É um patriarca de cor do século XIX. Sim, mas a questão está no seguinte, porque é que ele é aceito pela sociedade? Uma sociedade colonial, uma sociedade, enfim, com outros costumes, racismo, por aí fora. Porque o homem tem um talento na advocacia e ganha todas as causas. Portanto, aqueles portugueses todos que têm causas para vencer na própria justiça têm de se submeter ao doutor negro e ele ganha muito dinheiro e torna-se patriarca tirano e por aí fora. É uma novidade. Camilo questionar essas questões de identidade raciais com essa personagem. Portanto, há sempre Camilo para editar. Isso é muito bom. Então, o nosso privilégio é com edições. Até agora fizemos edições de luxo. Eram uns livros um bocadinho caros, mas
2 novelas numa, 2 romances num volume, depois prefaciados por bons escritores, Mário Cláudio, Inês Pedrosa, Gonçalo M. Tavares e outros. Agora optei por fazer o contrário. Coleções de bolso, muito dignas, com um preço muito módico, e editar o Camilo, que normalmente não é tão óbvio, porque o outro Camilo já é muito editado, por editoras de referência, uma repetição, Queda de Longe, etc. Bom, já está subejamente editado. E fazer essas edições. Claro que há sempre aqui uma utopia, que é nunca ninguém consegue editar o Camilo todo, a não ser aquelas edições da Lelo, não é? Em papel Bíblia. Mas os editores vão todos nesse princípio. Vamos estar, mas nunca ninguém consegue. Mas vamos tentando. Qual é a função do crítico literário? E eu isso sou muito steineriano, a George Steiner. Para mim, essa também é uma função. É naquela... esqueci-me de dizer, quando dizia que os escritores sofriam, etc. Eu queria dizer, nós podemos andar em folclores, ou seja, exposições, fazer isto, fazer aquilo, discussões, etc. O importante continua a ser isto, é ler os escritores. A melhor forma de homenagear esses génios do passado que destruíram a vida para nos deixar um legado, para nos deixar um património absolutamente extraordinário, só há uma, eu só conheço uma, é de facto lê-los. É de facto lê-los. E um crítico literário, para mim, é um carteiro que consegue levar no envelope o livro, o texto e transmiti-lo da melhor maneira possível, correndo eventualmente à emoção, com um bocadinho de demagogia, se calhar, à mistura, mas, sobretudo, fazendo sentir que é necessário ler os livros. Não porque os livros tornem as pessoas melhores. Eu sou um bocadinho camiliano, por uma razão muito simples. Se os livros tornassem mesmo as pessoas melhores, mais bondosas, por aí fora, já havia nazismos. Nazis eram grandes leitores do Goethe, grandes intérpretes de música clássica, tinham uma finura para as artes, eram brilhantes no campo das artes. E eu pergunto até que ponto é que justamente esse profundo conhecimento das humanidades, que nesse caso não humanizaram, não lhes deram às tantas um sentimento de superioridade e fizeram o que fizeram à conta dessa ideia de que eram melhores do que os outros. Portanto, esse terreno para mim é sempre muito problemático de quem é bom, quem não é, através da literatura. Mas a literatura, pelo menos, pode nos levar a pensar a realidade. Isso nunca é mau. Se formos levados pela mão dos grandes autores. A gente defende esta ideia pedagógica, talvez louvável, a meu ver, nem tanto, que é, bom, o importante é que as pessoas leiam, seja o que for que leem. Eu digo, não. Para que ler porcarias? O tempo de vida é tão curto. Nós, quando muito, conseguimos ler ao longo de uma vida, se formos grandes leitores, entre 3 a 4 mil livros. Não conseguimos ler mais. O tempo de vida é tão curto. Para que perder tempo com textos menores? Vamos aos grandes textos. Algo vai simplificar. E podemos até regressar a esses grandes textos. Enquanto houver... Porque nós vivemos numa era socio-civilizacional extrema. Dos algoritmos, da tecnologia, da superficialidade que virou moda, do mimetismo nas redes sociais. É tudo rápido, é tudo instantâneo, é tudo acelerado. Vamos comparar debates televisivos políticos dos anos 80 com debates agora. Eles falam de forma muito mais lenta. Eles exprimiam as ideias. Havia momentos até de silêncio para pensar, para argumentar. Agora não. Agora é tudo um atropelo de linguagem. Porquê? Porque já não há densidade para aprofundar o que quer que seja. E esses grandes génios têm obras. E nós podemos aprender muito. Nós podemos... Enfim, a minha bem esperança é que ainda haja leitores desses grandes textos. A minha missão é fazer com que isso suceda. É essa. Enquanto tiver palco para isso. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço muito a gentileza, a presença. Agradeço também aos meus colegas que vieram. Agradeço ao professor Rio Marques que está aqui. Ele é uma pessoa muito simples, muito discreta. É o maior especialista em semântica que nós temos na Universidade Portuguesa. O maior especialista, não é apenas dito por mim que não percebo nada do assunto, é dito pelas pessoas de referência. No entanto, está ali muito discreto, muito falado. Portanto, é uma honra tê-lo a ele, aos meus colegas, e ter vocês todos aqui hoje presentes. Muito obrigado, do fundo do coração. Eu é que agradeço.